absoluta, né? O que a minha pretensão é trazer para vocês dentro daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente tem entendimento. Mas todos nós temos as nossas vivências, as nossas experiências, e a partir daí que a própria saúde mental vai se construindo. Então, se eu puder começar, lógico, já, né, já vou colocando aqui o slidezinho, que a gente já vai começando a se apresentar. É aqui em apresentação, né, Patrícia? Quem tiver aí me ajude, que eu não sou muito familiarizada com o Google Meet. Isso mesmo, Sara. Pronto. Geralmente eu uso mais o Zoom. Aí eles aqui, o ecrã, a janela, um separador. Vou pegar o ecrã, tá bom? É isso? A primeira opção, não é isso? Isso, pode ser uma janela. Uma janela você consegue abrir exatamente o arquivo que você quer apresentar. Então tá. Então deixa eu cancelar aqui. Uma janela. Eu escolho o arquivo. Opa! O arquivo não está aqui. Ah, que legal. Tem como apresentar a tela toda? Tenho. Deixa eu tentar. Eu vou botar o ecrã de novo. Vocês podem ver, Isso. não tem nada demais no meu computador, vocês podem ver. Vou pegar aqui e partilhar isso. Vocês vão me ajudando aí, se for o caso. Isso. Vocês estão vendo ou não? Ainda não. Conseguem ver alguma coisa? Porque eu não me vejo também, eu nem vejo vocês, a carinha de vocês também, né? Compartilhar. Vocês vão ver o que está sendo disponibilizado na minha tela, não é isso? Exato. Pronto. Então, eu já estou aqui no partilhar. E aqui, vocês conseguem ver a partir daí? Não, aqui não está aparecendo, não. Está aparecendo para o pessoal? Alguém está conseguindo ver o Aqui slide de não. Não, ansiedade, não, autocobrança? não. Ainda Aqui não. não. Ai, coitado. E agora? Quando você vai em Acontece. janela, não aparece, não? O arquivo? Deixa eu cancelar aqui. Não, deixa eu ver aqui uma janela. Deixa eu tentar aqui novamente. Agora apareceu, tá aqui, partilhar. Perfeito. Pronto. Vocês Agora agora foi. conseguem ver? Pronto, tranquilo. E aí posso ir em modo de apresentação tranquilamente, né? Clique para dar uma olhada. Pronto, foi certinho aqui Pronto, para tá gente. ok? Pronto, agora tá jóia. Vamos lá. A Patrícia tinha me falado que vocês, dentro dos temas que vocês escolheram, tinha ansiedade, autocobrança e inteligência emocional. Mas não necessariamente nessa mesma ordem, né? E aí eu coloquei nessa ordem por uma questão, às vezes, até de didática, de trazer para vocês, e especialmente porque tanto a inteligência emocional quanto a autocobrança, elas estão diretamente ligadas também à ansiedade. Então, a ansiedade acaba sendo um tema um pouco mais extenso, e aí a gente pode começar por ele. E depois a gente traz a respeito da autocobrança e da inteligência emocional. E aí, para falar um pouquinho mais de mim, né, como a Patrícia falou, eu sou psicóloga formada há mais de um ano, sou psicóloga formada aí em Aracaju, pela Faculdade Pio X. Tenho especializações em docência para o ensino superior pela UFES, em terapia cognitivo comportamental, terapia familiar sistêmica, educadora emocional positiva. E aqui, atualmente, eu estou morando na Flórida, em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. E aqui eu tive a possibilidade de estudar um pouco mais. Inicialmente, eu vim para os Estados Unidos porque aqui tem um dos melhores polos de educação, como se fosse de desenvolvimento, na verdade, para crianças com autismo, que era o meu foco principal quando eu trabalhava em Aracaju, né? Eu tinha um grande público infantil, e aí eu trabalhava muito com essa questão do autismo, foi isso que me atraiu vir para cá. Só que quando a gente chega aqui, a gente se depara com uma outra realidade, né? Uma realidade completamente diferente do que a gente vê aí, especialmente cultural. Aqui, eu tenho orgulho de dizer isso, né? Pelo menos as pessoas com quem eu trabalhei, nós trabalhávamos de uma forma muito amorosa com as crianças, sejam elas crianças com algum tipo de déficit de desenvolvimento neuromotor ou não, crianças neuroatípicas ou não. Então, nós temos uma forma de trabalhar, nós brasileiros, de uma forma geral, temos uma forma muito amorosa de se trabalhar. Aqui eles são muito pragmáticos, muito objetivos, e essa foi uma das questões que eu acabei não optando mais em desenvolver essa área, não aqui, né? Eu não me adaptei muito a essa forma como eles trabalham, mas isso aí é uma outra questão que cabe, de repente, um outro momento.
mas basicamente por isso, então eu acabei indo por outra vertente aqui, que eu já trabalhava também no Brasil e que não dava talvez tanta atenção a isso, e quando eu cheguei aqui eu tive a oportunidade de trabalhar com isso, que foi a prática meditativa, né, eu consegui fazer alguns cursos, porque isso aqui é muito forte também, além disso, alguns outros transtornos como o borderline, que eu tive a possibilidade de fazer aqui também um curso de extensão em Harvard, eu já tinha muitos pacientes border também no Brasil, mas aqui parece que isso acabou abrangendo mais e estendendo um pouco mais. E aí a gente entra nos assuntos, né, e eu acho interessante, pertinente trazer para vocês a respeito da ansiedade, porque a ansiedade é algo que a gente não tem muito como se livrar, e nem é interessante que a gente se livre dela, porque a ansiedade é algo que é inato do ser humano e a gente precisa da ansiedade. O problema é quando essa ansiedade se torna patológica. Né? Então, a ansiedade é, na verdade, um termo, um nome que é utilizado para um misto de emoções e de sentimentos, sejam eles físicos ou cognitivos, né, que a gente usa para descrever uma situação e que geralmente ela é desconfortável. Então, dificilmente você vai dizer a pessoa dizendo assim, eu sou muito ansiosa, de uma forma positiva. Né? Geralmente, ele, quando se autodenomina ansioso, é porque ele acha isso negativo. E a ansiedade, ela é tanto positiva quanto negativa, como eu disse, a ansiedade que faz com que a gente levante, a ansiedade que faz com que a gente se movimente, a ansiedade faz com que a gente perceba as coisas à nossa volta e queira modificar. Uma pessoa que ela é completamente sem ansiedade alguma, ela não se movimenta para fazer nada. Eu vou dar um exemplo. Eu não tenho um perfil muito ansioso, mas claro que, como todo mundo, eu tenho momentos ansiosos. E não é só do lado positivo e negativo, eu vou trazer os dois lados. Então, quando geralmente a gente tem uma viagem marcada, né, sei lá, uma viagem que você gostaria muito de fazer, aí você fica eufórica com aquela viagem, aí arruma a mala, sei lá, uma semana antes, 10 dias antes, é uma ansiedade positiva, naturalmente uma ansiedade positiva. Mas aí a gente pode pegar uma ansiedade, às vezes nem dorme, mas é tudo positivamente, porque você quer que aquele dia chegue logo. E daí eu vou te dar um exemplo também de uma necessidade, uma ansiedade que ela não é positiva, mas ela é necessária. Eu lembro que há tempos atrás, minha filha teve um problema de garganta, como todo mundo tem, há muitos anos, e daí eu fiquei, poxa, um problema de garganta, como toda mãe, né, vou automedicar, né, toma aí Mesolida ou o que seja para a garganta, só que não passava. E aí eu levei no médico e a médica passou uma medicação e ela começou a tomar medicação, passou parece que 5 dias. Quando terminou os 5 dias, no mesmo dia que terminou os 5 dias da medicação, voltou a dor de garganta, ela melhorou, voltou a dor de garganta. E aí, o que vem na cabeça, né? Aí eu pedi para ela encostar o queixo no peito, que é um dos exames que a gente faz para detectar meningite, alguma coisa assim, porque eu não conseguia engolir, não conseguia fazer nada. E a febre retornava. E aí ela não conseguia baixar. Eu fiz na minha cabeça, olha a ansiedade, né? Isso já é uma meningite, já tive certeza que era meningite, já tive casos na família, inclusive, que vieram a óbito, então é logo o que vem na nossa cabeça. Porém, não era meningite, né, para deixar todo mundo bem tranquilo, não era meningite, mas esse tipo de ansiedade me mobilizou a levá-la novamente ao médico. Se eu fosse uma pessoa completamente sem ansiedade alguma, isso poderia, inclusive, ser uma meningite, poderia se agravar num ponto que eu não teria condições de me mexer, de me movimentar para fazer algo. Então, a ansiedade, a gente precisa entender que ela tem tanto o lado positivo quanto o lado negativo. Mesmo quando você tem uma ansiedade de pensamentos negativos, isso faz com que você se movimente. O perigo está justamente nesse limite de até onde você pode ir. Então, eu não posso, por exemplo, pensar que qualquer dor de garganta que eu tenha vai ser uma meningite. Qualquer dor de garganta que eu tenha vai ser, sei lá, o corona, como agora tem acontecido, muita gente, né, com muita ansiedade por conta disso. Então, a questão é, basicamente, a gente prestar atenção nesse limite, nesse limiar, até que ponto a minha ansiedade pode falar e até que ponto isso já é patológico, já é algo doentio. A ansiedade, ela é um nome que a gente trata ansiedade, mas existem várias coisas. Tudo isso que vocês estão vendo aí, tá todo mundo conseguindo me ouvir? Tá todo mundo me vendo? Porque eu não estou conseguindo ver vocês, então se acontecer alguma coisa... Tranquilo. Joia. Então, a ansiedade, ela é um nome que é dado a esses vários níveis, né? A gente tende a dizer que a ansiedade é como se fossem uns níveiszinhos. Então, eu começo, de repente, com ansiedade, que ela é natural, né? Aí, em alguns momentos, ela vai começando a ficar frequente, especialmente nessas minhas preocupações, o que será que a pessoa tem ou deixou de ter, e aí eu vou começando a agravar para uma ansiedade generalizada,
que seria quando eu tenho crises de ansiedade em determinados momentos, isso com um pouco mais de frequência. Diferentemente desse exemplo que eu falei para vocês, da dor na garganta, de meningite. Aí vem com a agorafobia, que é esse medo de falar em público. Então, muitas vezes eu recebo muitas pessoas dizendo assim, eu sou muito ansiosa, eu não consigo falar em público. Mas, gente, falar em público não é algo que todo mundo consegue. Lhe digo mais, atores, palestrantes, cantores, todos eles, quando vão se apresentar, eles também ficam nervosos. A questão é que tipo de consequência esse nervoso vai te trazer. Então, vamos falar da faculdade, né? nesse universo, né, acadêmico. Claro que vira e mexe um professor ou outro, pede para apresentar um seminário, pede para apresentar algum trabalho lá adiante, e é muito natural que todo mundo fique nervoso na hora de apresentar. Se a pessoa não ficar extremamente calma, extremamente tranquila, ela tem algum problema. Né? É justamente o contrário. Você tem que ficar nervoso. Agora, esse nervoso e essa ansiedade que te dá não pode te paralisar a ponto de você não conseguir apresentar o trabalho. Mesmo que você gagueje nos primeiros 5 minutos, depois você vai ficando um pouco mais confortável, mas você vai gaguejar, vai esquecer alguma coisa, vai ficar nervoso, as mãos vão ficar trêmulas, até que de repente você relaxa um pouco mais. Acontece, é muito comum numa apresentação em grupo. Enquanto um está apresentando, o outro ainda não apresentou, está nervoso. E aí, quando o outro, depois que termina de apresentar, que está na apresentação do outro, ele vai complementar, da segunda vez ele já está um pouco mais tranquilo, mais habituado. Então, isso é muito natural que aconteça. Não significa dizer que você é ansioso, que você tem uma ansiedade patológica, porque você não consegue falar em público. Porque esse é o natural, esse é o normal de acontecer. Tá certo? Então, dentro dessas escalas que a gente vai crescendo, da ansiedade generalizada, aí vem a agorafobia, aí vem a síndrome do pânico, o misto, que é o que a gente chama de um transtorno ansioso depressivo. E por que eu trago isso para vocês? Porque é muito comum, quando a ansiedade começa a atingir níveis maiores, a gente acaba se deprimindo também. O que é muito característico da ansiedade? O pensamento negativo, pensamento trágico, pensamento catastrófico. Lembra do exemplo que eu falei da minha filha, que tinha meningite? Eu achei que tinha. Pronto. É exatamente isso, só que em todos os aspectos da nossa vida. Então, se você, de repente, sei lá, se atrasa 5 minutos, hoje acordou 5 minutos mais tarde, vai se atrasar 5 minutos, pronto, para você esse dia já acabou, esse dia já não vai servir de nada, que você vai chegar 5 minutos atrasado, que o professor já começou a dar aula, e que ele vai te dar falta, e que você não vai entender mais a matéria, que você não vai... É uma sucessão de pensamentos catastróficos, que você acaba assimilando isso, e isso sim vai se caracterizar uma ansiedade patológica. Então, o transtorno misto ansioso é quando a ansiedade chega num ponto tão grave de que tudo que na sua vida você acha que vai estar ruim, que isso acaba te deprimindo. E aí o transtorno misto é isso, é quando você tem ansiedade e depressão juntos num só. E aí, junto da ansiedade, vem as fobias, que é o medo, né? O medo intenso de algo. Quando a gente chama de fobia geral, é quando você tem um medo que ele é muito geral, muito semelhante ao síndrome do pânico. O síndrome do pânico está muito caracterizado com o sair de casa, a não ser socorrido, a morrer, não ter ajuda. E as fobias gerais também, né? É esse medo de que algo vai sempre acontecer. Fobias específicas é quando você tem um medo, mas é um medo exagerado, não é um medo, eu tenho medo de cachorro. Talvez você tenha receio de cachorro, você não coloque a mão em todo tipo de cachorro, natural até que você tenha um medo. Mas essa fobia é um medo exagerado, é um medo de realmente você conseguir ficar sem respirar, você não consegue andar, você não consegue fazer nada, do tanto que aquilo te apavora, te bloqueia, te paralisa. O TEP, que é o transtorno que acaba sendo ansiedade também, que é como se fosse um estresse pós-traumático, né, que acaba gerando ansiedade, especialmente quando você tem, a gente chama de gatilhos. O gatilho é quando você vai viver algum momento que isso lhe desperta o que você já viveu no passado. E isso acaba te causando ansiedade também. Então, um exemplo muito clássico do transtorno do estresse pós-traumático é um assalto, por exemplo. Então, a pessoa foi assaltada e no momento em que ela foi assaltada, ela estava, sei lá, na porta de casa, num ponto de ônibus ou dentro do carro, num local específico. E toda vez que ela passar por aquele local específico onde ela foi assaltada ou estiver na mesma situação, uma situação semelhante, isso é um gatilho. Vai desencadear, de repente, uma crise de ansiedade, porque foi o que aconteceu com ela quando ela estava naquele momento. Então, esse é o transtorno do estresse pós-traumático. Fobia social, que está muito ligada à questão do você se comunicar com as pessoas. A fobia social
ela é muito característica em pessoas que são mais tímidas, né? Que elas não conseguem, de fato, se socializar. E não é só no caso de apresentar um trabalho, não. Apresentar o trabalho é o ápice dos ápices, né? Para quem tem uma fobia social, o fato de você precisar se comunicar já é um problema. Então, a pessoa pode ir numa faculdade, frequentar uma faculdade, mas dificilmente você vai ver essa pessoa se expressar, dificilmente você vai ver essa pessoa dizer alguma coisa, expressar algum tipo de opinião sobre algum assunto. Elas realmente são pessoas um pouco mais reservadas. E isso pode ser uma característica de uma fobia social, sim. E o toque, lembra que isso aqui a gente vai levando como se fosse numa escala, né, de níveis. E o toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que está muito ligado também à ansiedade, num nível bem elevado. Na grande maioria desses casos, né, você vai precisar fazer uso de algum tipo de medicação para o tratamento. A gente vai falar um pouquinho das medicações também, mais adiante, tá certo? Sara, surgiu uma pergunta aqui. Em relação a esses gatilhos, e quando esses gatilhos são provocados por coisas externas, o que você não tem controle? Geralmente, a gente não tem controle realmente desses gatilhos, né? Esses gatilhos, como um exemplo que eu falei, você às vezes não tem controle do local que você vai passar, você não vai evitar. Se você precisa tomar um ônibus, você não vai evitar de tomar um ônibus o resto da sua vida. Quando a gente começa a perceber desses gatilhos, a gente precisa fazer um tratamento para entender o gatilho é com disparo, né? Aquilo que vai provocar a sua reação. Mas aí você vai precisar entender que nem todo o gatilho vai acontecer exatamente a mesma coisa do que aconteceu antes. E aí, pegando essa questão do gatilho. Vamos imaginar, por exemplo, que você precisa fazer uma viagem de avião, que é algo muito comum, as pessoas têm muito medo de viajar de avião. E aí, como é que a gente vai fazer uma espécie de um treinamento? Existem várias técnicas que a gente usa para evitar esses gatilhos, mas um deles é a racionalização. Se a gente for fazer uma conta matemática de quantos voos saem, decolam por dia, eu vou pegar um número abstrato, que eu não tenho ideia disso, mas vamos pegar um número aí. Vamos pegar o aeroporto de Aracaju. Quantos voos saem do aeroporto de Aracaju todos os dias? Vou imaginar que 30 voos. Tá? Não sei se é isso, mas eu vou imaginar que cerca de 30 voos por dia saem do aeroporto de Aracaju. Quantos voos caem desses 30? Quantos caem? Até onde eu sei, nenhum. Mas se a gente for levar em consideração os números, estatisticamente falando, a probabilidade de uma queda de avião é mínima. A mesma coisa pode acontecer com esses gatilhos, a gente vai racionalizar esses gatilhos. Então, vamos imaginar que você foi assaltado num ponto de ônibus. Quantas vezes você já foi para um ponto de ônibus e tomou o seu ônibus sem ser assaltado? Ah, sei lá, incontáveis vezes. Quantas vezes você foi assaltado? Uma ou duas ou três vezes? Ainda assim, ainda que não tenha sido uma única vez, a quantidade de vezes com as quais as coisas acontecem negativamente é infinitamente menor do que a quantidade de vezes que ela não acontece. Então, quando a gente faz a racionalização, é isso, você questionar esse gatilho, questionar, porque o gatilho nada mais é do que um pensamento trágico também. Então, quando você questiona esse pensamento, peraí, eu estou passando pelo ponto de ônibus que eu passei 50 vezes antes de ser assaltada pela primeira vez. 50, você pega 50 vezes e divide por uma vez, vai dar quanto? 0,01%. Então, eu tenho 0,01% de chance de ser assaltada novamente. Essa é uma estatística. Então, a gente racionaliza, né, esses números para que eu consiga entender que não é sempre que eu passo por aquele local, não é sempre que é essa memória que vai reativar na minha cabeça. Isso vai acontecer novamente. Lembrando que tudo isso, esses gatilhos e tudo isso que a gente passa, é uma forma que o nosso cérebro tem de nos proteger. Então, não é algo que seja totalmente ruim. Então, o cérebro está me protegendo. Ele está dizendo assim, olha, cuidado quando você passar por esse ponto de ônibus. E daí, o que eu vou ter que fazer? Vou tomar cuidado, eu vou olhar para os lados, eu vou ver se está tudo ok, eu vou ver se está na luz do dia, eu vou ver se eu tenho companhia, eu vou ver se tem alguma moto e etc. E não que seja, mas infelizmente no Brasil hoje é clássico. Daí, eu vou prestar atenção quais são os indícios que me dizem que aquele local é seguro. Não significa dizer que eu não vou para aquele local. Se tiver alguma coisa suspeita, algum movimento suspeito, eu vou esperar num condomínio, na frente de um condomínio, em algum outro canto, até que eu possa realmente ir para o ponto de ônibus. Eu vou ficar do outro lado, esperando que o ônibus esteja vindo para que eu possa ir para o ponto. Então, nós vamos começar a descobrir quais são os mecanismos que nós temos para que eu possa realizar minhas tarefas de uma forma natural, de uma forma normal. Responde, Patrícia. Respondeu a pergunta. William, a resposta foi de William Santos Silva, desculpa não ter dito. William não, respondeu.
seu questionamento? Pode falar no chat. Respondeu. Aí tem outra pergunta, Sara. A racionalização, essa é de Isabela Nascimento. A racionalização pode ser empregada no caso de uma crise de ansiedade devido à morte de um conhecido ou parente? Pode. Porém, tem um pequeno detalhe. A racionalização você pode utilizar em todos os aspectos que você quiser, em tudo. Só que qual é a grande dificuldade? Quando a gente está no momento de crise, a gente não consegue racionalizar. Porque a gente não consegue, por exemplo, a gente chama no momento de crise. Então, vamos imaginar que eu estou numa crise de ansiedade, nessa crise de ansiedade eu estou achando que eu vou ser... Vamos pegar a situação do corona. Eu estou achando que eu vou ser acometido, tive contato com alguém, com um parente que está com corona. E aí, ai meu Deus, ontem esteve aqui, ele já está apresentando sintomas, será que eu peguei também? Naturalmente, é muito comum que aconteça que os meus sintomas, que a gente vai falar também dos sintomas, de taquicardia, os sintomas, né, de falta de ar, que são hoje comuns também ao corona, e aí isso vai começar a me acometer, e eu não vou conseguir parar para racionalizar. Ah, não, isso é coisa da minha cabeça, isso realmente não está acontecendo, eu não vou fazer conta de quantas pessoas eu tive contato, ou quantas pessoas tiveram contato com minha tia, que também é esse meu parente, que também não tiveram a doença, não deu positivo, deu negativo, enfim. Eu não vou ter condições de fazer isso mentalmente, porque a minha cabeça vai estar tão ansiosa, tão acelerada, que eu não vou conseguir fazer isso. Mas o que é que eu posso fazer nesse caso específico? Uma outra técnica que a gente ensina, especialmente para os momentos de crise, é você se apegar ao concreto. Como é que eu faço isso? Então, aqui diante de mim. Estou no momento de crise, estou aqui que eu não consigo nem ver um palmo diante de mim. Então, o que eu vou me agarrar concretamente a qualquer coisa que eu possa segurar. Então, eu tenho aqui um caderno. Aí, eu tenho aqui um caderno, ele tem a capa verde, ele é pautado, as linhas são azuis. Tem um computador, o computador é preto, né, com a tela de aproximadamente, sei lá, 15 polegadas, tem uma garrafinha aqui do meu lado com água. Então, tudo que tiver ali na minha frente, ao meu lado, uma caneta, qualquer coisa concreta, você pode fazer. A partir do momento em que você começa a observar os objetos e a nomear esses objetos que estão à sua volta, você tem plena condição de sair daquele pensamento. Então, lembra que enquanto eu estava falando do computador, da caneta e do caderno, ninguém lembrou dos sintomas que eu estava, ninguém lembrou do parente, ninguém lembrou de nada disso. Porque estamos atentos ao que é de concreto na minha frente. Então, quando a gente pega isso de forma muito concreta, é mais fácil do que eu tentar racionalizar num momento de crise. E aí, quando é que eu posso racionalizar no caso da ansiedade, nesse mesmo exemplo do parente que ela falou? E aí tem a questão do luto, que é outra situação. Mas na questão do parente. Então, quando eu vou, de repente, racionalizar, é antes de eu entrar no processo de crise. Então, quando a crise começa, quando eu começo a ter alguns tipos de pensamentos. Então, quando eu começar a ter os pensamentos que ele ainda não chegaram no meu físico, não cheguei a ter falta de ar, não cheguei a ter uma respiração mais ofegante, nada disso. Antes de chegar, eu consigo racionalizar. Depois que chega, eu não consigo, só na parte concreta. E aí a Isabela perguntou a respeito de como são esses gatilhos no parente com luto. Foi isso, Patrícia? Na verdade, foi a questão de como usar essa racionalização neste caso. No caso de luto. No caso da morte de algum conhecido ou parente. Tá. Veja, no caso de algum conhecido ou parente, a gente pode racionalizar sim. Mas um dos fatores que a gente utiliza mais nos casos de luto é seguir o passo a passo do próprio luto. Né? O luto, a gente tem é o que a gente chama de fases do luto, né? Então, tem fases de negação, de barganha, de aceitação. Então, a gente vai precisar começar a trabalhar todas essas fases do luto para que o sujeito comece a entender e finalmente aceitar que a morte vai acontecer, independente do motivo, independente se foi pelo corona, independente se foi por acidente, independente se foi por uma morte de qualquer outra doença, isso independe, porque a morte é algo que é certo na nossa vida. Ninguém quer que ela saia, talvez o grande mistério da vida seja esse, né? A gente não sabe quando é que ela vai acontecer, mas que ela vai acontecer, todo mundo sabe. Então, essa racionalização, ela é utilizada, mas de uma forma muito mais específica para o luto. Não necessariamente para, vamos dizer assim, para todo tipo de coisa, mas serve para quase tudo, mas para o luto, a gente vai trabalhar os passos do luto. É diferente somente nesse aspecto.
Porque muito comumente, se a pessoa morre, por exemplo, alguém morre do lado dela, o que é que isso vai desencadear? Esse é o primeiro ponto. Se o sofrimento é pela perda da pessoa, aí é o trabalhar os passos do luto. Mas se essa perda dessa pessoa desencadear uma ansiedade por algum outro motivo, no caso de pensamentos, será que a próxima sou eu? Será que agora sou eu que vou morrer? Será que eu vou me contaminar? Aí a gente leva para o lado da ansiedade. Não é só a questão do sofrimento pelo parente que faleceu, mas especialmente pela ansiedade do que pode vir a cometer a ela. Entende? Respondeu Isabela. A Isabela, não é isso? Isso, a Isabela. Aí já surgiu outra pergunta. Tá. Sara, eu acho que eu vou pronunciar seu nome certo, tá? O Everton Virgilino. Sara, em relação à fobia social, o quanto essa fobia pode ser influenciada ou ter raízes em eventos traumáticos provocados por um familiar? Há alguma relação? Sim. A relação com muita coisa pode ser provocada por um familiar, pode ser provocada por um professor da escola lá quando você era pequenininho, pode ser provocada por uma babá, pode ser provocada por qualquer pessoa, pode ser provocada por você mesmo, pode estar no seu gene familiar, pode ser que você tenha um tio, um parente que é muito tímido, tenha fobia social e você se identifica, né, com essa pessoa. Então, para que a gente saiba especificamente de onde vem essa fobia, precisa entender o caso a caso, precisa saber exatamente de onde vem, para que a pessoa consiga entender. E o mais importante disso é justamente a pessoa entender e perceber que ela pode ter escolhas na vida. Então, não significa dizer, se tem alguém que tem uma fobia social muito grande, foi provocado por alguém lá no passado, um tio, um pai, uma mãe, um parente, qualquer pessoa que seja. E aí isso vem e é uma forma que a pessoa, quando era criança, aprendeu para se defender do mundo. Não é também algo que seja ruim, foi a defesa que ela encontrou naquele momento e ela leva isso como uma armadura, né? Essa é a minha defesa e eu vou levar porque eu preciso me defender do mundo dessa forma. Então, quando eu faço isso, lá adiante, quando eu percebo que isso está me incomodando, que isso está pesando, isso está me atrapalhando, lá adiante eu posso procurar ajuda e dizer, venha cá, não quero mais carregar esse peso, não quero mais carregar essa armadura. E aí eu vou procurar meios de tratamento para que eu não precise mais carregar isso. Pode ser que muitas vezes eu volte ao passado para ver de onde foi que isso surgiu, por que isso aconteceu, e quando isso acontece, é muito bacana, porque eu entendo que hoje eu tenho outras formas de me defender desse mundo. Eu não preciso mais dessa armadura, desse peso. Né? Eu já tenho maturidade suficiente, eu já tenho argumento suficiente, eu já tenho domínio de certo e errado, muitas vezes, o suficiente para entender que eu não preciso mais carregar essa armadura durante tanto tempo. Então, isso é interessante nesse sentido. Mas, sim, tem relação, pode ser e pode não ser. Tudo depende de cada caso. O Everton? Respondeu o Everton. Deu sim, obrigado, Sara. Disponha. Tem mais alguma pergunta? Por enquanto não, Sara. Pronto. Então, aí se a gente volta, tudo isso aí é ansiedade. E outra, tem momentos em que a gente vai apresentar isso mais, tem momentos que vai apresentar menos, depende muito do como que a gente está no desenvolvimento da nossa vida. Então, se a gente for pegar essa situação agora, que a gente está vivendo de um ano para cá, claro que desencadeou muita ansiedade, desencadeou muita síndrome do pânico, desencadeou muito processo de luto, desencadeou muita coisa que as pessoas muitas vezes jogavam para debaixo do tapete, não davam a mínima importância. E foi dado, né, um momento, nesse momento eu acredito que a saúde mental tenha sido, né, o ápice da saúde mental, justamente por isso, porque as pessoas começaram a perceber a importância de não varrer mais para debaixo do tapete. Tem coisas que a gente vai precisar ajustar. Então, pegando o gancho do Everton, por exemplo, da fobia social, você pode passar uma vida inteira tendo fobia social e morrer com ela, não tem problema. Só que a gente começa a entender que a partir do momento em que a gente vê que isso atrapalha mais do que ajuda, a gente vai querer resolver, né? A gente vai querer tratar. E aí a gente procura alguém para tentar tratar, para tentar identificar de onde vem, para tentar ver técnicas e meios que eu possa me desvencilhar disso. Muitas vezes a gente adquire hábitos que são lá da infância, né, e proteções e capas que são lá da infância, que a gente não precisa mais na vida adulta, mas a gente não consegue se livrar delas. E é isso que a gente precisa tentar, se livrar o máximo que a gente conseguir dessas armaduras, porque pesam, né? É uma carcaça muito grande para carregar. E aí tem um complemento aqui, eu acho que eu não consigo ler todo, né? Mas a ansiedade é uma reação que todo indivíduo experimenta diante de algumas situações no dia a dia.
né? Como eu falei, para falar em público, expectativa de datas importantes, entrevista de emprego, nossa, claro que a pessoa fica nervosa em entrevista de emprego. E quem está entrevistando, eu digo por experiência própria, vai perceber isso. Vai perceber o que é o nervosismo e o que não é. E aí, lá, quando a gente vai falando um pouquinho da inteligência emocional, a gente vai ver algumas formas disso, né? Se eu me esquecer de falar, por acaso vocês aí me lembram, tá bom? Então, algum tipo de exame de saúde, qualquer coisa, mas a ansiedade, ela é nossa, ela faz parte do nosso dia a dia e ela é necessária para o nosso dia a dia, tá bom? Alguns sintomas naturais da ansiedade são os mais comuns que a gente traz. O medo. Eu costumo dizer que medo e ansiedade são sinônimos. A ansiedade negativa e patológica, vamos pensar assim, ela nos traz o medo. Então, da mesma forma que a ansiedade nos movimenta, o medo nos protege. Como assim? Se você vai atravessar uma rua, é natural que você olhe para os dois lados para ver se vem um carro ou não. Se você não tem medo de atravessar uma rua, você não olha para os dois lados, muito provavelmente vai ser atropelado. Então, o medo tem a função de me ajudar também, de me proteger. Por conta do medo, que eu posso ir num prédio muito alto. Mas por conta do medo de cair lá de cima, eu não vou me debruçar no parapeito do prédio. Mas eu posso lá em cima, posso apreciar a vista, né? Posso manter uma certa distância, porque isso é o que o medo vai fazer. Olha, o medo vai dizer, você pode ir até aqui. Até aqui você vai lá, você vê o que você precisa ver e retorna. Mas uma pessoa completamente sem medo, ela pode simplesmente se debruçar no parapeito de um prédio e pode, inclusive, acontecer um acidente, mesmo que não seja intencional, um acidente ela cair. Então, o medo nos protege também. E é um dos sintomas naturais da própria ansiedade. Então, às vezes eu fico ansiosa, eu fico com medo que algo ruim aconteça. Acelerar os batimentos cardíacos, contrair os vasos sanguíneos, tudo isso para levar o sangue mais rapidamente. Eu costumo dizer que a ansiedade, os efeitos que a gente tem da ansiedade, são muito característicos de alguém que pratica muita atividade física, né? Porque a gente precisa acelerar esses batimentos, precisa contrair esses vasos sanguíneos, porque a ansiedade é uma luzinha de alerta que o nosso cérebro tem de um perigo. Alguma coisa pode acontecer. Ou se mexa, faça alguma coisa em relação a isso. Então, o nosso corpo vai precisar se movimentar. Nosso corpo é perfeito demais, a verdade é essa, né? E o nosso corpo vai precisar se movimentar nessa intenção. Então, dilata os brônquios, aumenta a respiração, o consumo do oxigênio. Então, vai diminuir a motilidade do intestino, o intestino vai deixar de trabalhar tão rapidamente, porque ele não vai precisar fazer essa digestão, guarda energia, dilata as pupilas. Então, tudo isso são coisas que vão acontecer no nosso corpo, que são sintomas naturais da ansiedade, ou seja, tudo isso é natural que você sinta, desde que você consiga, no próximo passo, depois que você percebe tudo isso no seu corpo, você consegue controlar, vamos dizer assim, né? Você consegue entender que isso é natural e controla. E aí vamos para os sintomas patológicos. Diante de tudo isso que a gente viu, né, no slide anterior, existem os sintomas que a gente vai chamar de patológicos. Quais são eles? É uma constante tensão, nervosismo. A pessoa está o tempo inteiro apavorada, como se estivesse o tempo inteiro sendo perseguida por algo, né? Uma sensação de que algo vai sempre acontecer de ruim. Problema de concentração, porque você não consegue se dedicar, focar a uma única coisa, porque seu pensamento está sempre vagando e procurando o que é que vai acontecer no externo. Um medo constante, né? Os pensamentos que eles ficam o tempo inteiro acelerados e você não consegue controlar, eles ramificam demais. Então, a gente tem muita dificuldade de esquecer o objeto da atenção, que a gente fala, esse objeto da atenção geralmente é o medo, é aquele pensamento de que algo ruim pode acontecer. Então, é uma preocupação exagerada em comparação com a realidade. Então, você pode, sei lá, você se atrasou 5 minutos para ir para a aula, e naquele exemplo que eu dei, poxa, o professor já começou, não vou conseguir mais acompanhar o estudo. Por conta de 5 minutos, você não vai conseguir acompanhar, né? O professor, será que já chegou no seu nome na hora da caderneta? Será que você realmente vai ser tão penalizado do ponto do que você estava pensando? Então, geralmente é uma preocupação exagerada em comparação com a realidade, como de fato pode acontecer. Problemas para dormir, irritabilidade, agitação de braços e pernas. Tem algumas pessoas que têm o hábito de, às vezes, ficar balançando a perna o tempo inteiro, né? Balança o braço, está sempre mexendo alguma coisa, está sempre escrevendo. Então, isso é quando a nossa ansiedade ela já se torna tão enraizada que, às vezes, nosso corpo, às vezes eu posso estar até tranquilo, nem pensando em nada, mas a perninha está ali balançando, né? O braço está ali balançando, porque já virou um hábito, inclusive físico, esse meu sintoma patológico. Se você for investigar, a pessoa naquele momento pode até estar tranquila, mas o habitual da perninha balançando já é de um gesto de que a pessoa tem uma tendência a estar nervoso sim. O roer unha. Então, são várias
várias manias, né, que a gente vai chamar, que as pessoas, geralmente ansiosas, elas adquirem como uma válvula de escape dessa própria ansiedade. Até aí tudo bem? Eu tô falando muito rápido? Não. Tá tranquilo. Tranquilo, Sara. Pronto. Tá tranquilo. Beleza. Alguns sintomas físicos, né? Dor, o aperto no peito, o aumento das batidas do coração. Quando a gente falou assim, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei, então vou colocar. Vou falar aqui para vocês. Eu costumo comparar a ansiedade, não sei quem aí já teve a oportunidade, espero que ninguém, mas já teve a oportunidade de correr de uma vaca parida, de correr de um bicho assim, que está com um filhote, que aí você entra num desespero tão absurdo, mas você corre o que você não correria no maratona, você corre o que você não correria na sua atividade física, né? Então, isso são essas mesmas sensações que acontecem, né? De dor no peito, de você correr desesperadamente, você não sabe o que pensar, você é capaz de pular uma cerca muito alta, porque o seu corpo faz isso, vai te movimentar para isso. Né? Então, a respiração ofegante, falta de ar, aumento do suor, tremores nas mãos. Geralmente, quando você corre numa vaca parida, você vai perceber que está tremendo depois que você pulou a cerca toda, né? Você não vai perceber isso antes. Antes, você só quer correr. Então, sensação de fraqueza, a boca começa a ficar muito seca. Isso é muito comum as pessoas perceberem nesses casos de apresentar um seminário, falar em público, né? A gente começa a perceber muito a boca seca. Os mãos, os pés ficam muito frios ou ficam suados, né? Pode dar náusea, tensão muscular. Eu lembro quando eu estava na faculdade, há muitos anos atrás, tá? Eu estava na faculdade, que a gente tinha um grupo, tinha uma colega na nossa sala, estava até no meu grupo. E o professor, como uma forma, ele fez isso, lógico, como uma forma de obrigar todo mundo a estudar, para que ninguém ficasse um montando em cima do outro. Ele falou assim, olha, todo mundo vai estudar e no dia da apresentação do trabalho eu vou sortear uma pessoa para apresentar o trabalho, não vai precisar ser todo mundo. Ou seja, ele queria que todo mundo estudasse o trabalho, a gente conseguia entender isso. Só que teve uma colega nossa que ficou tão nervosa, que ela chegou a desmaiar na sala, no meio da sala, antes do sorteio, né? De tão nervosa que ela ficou com a possibilidade de ser sorteada. Então, isso pode acontecer também, de náusea, a pessoa começar a ficar num ponto de nervoso tão grande e chegar a desmaiar. Então, a dor de barriga, diarreia, isso é muito comum também nos processos de que a gente está muito ansioso, muito nervoso. São alguns sintomas físicos. Sara, antes de você começar esse slide, e sim, Rodrigues, comprar exageradamente é uma ansiedade patológica? Acho que foi assinado o Wilson, né? Bom, está assim, né? Como é o nome? E sim, Rodrigues, comprar exageradamente é uma ansiedade patológica? O que é compras exageradamente? Comprar. Isso. É sim. A compra, lembra que a gente estava falando lá no iniciozinho dos tipos, dos níveis de ansiedades? Então, a compra, a gente pode entrar na compulsão, certo? Essas compras exageradas na compulsão. Só que, claro, que existem algumas diferenças entre o que é comprar exageradamente e o que é compulsivo. Na compulsão, a pessoa geralmente compra com uma necessidade de se satisfazer, não está comprando algo que precisa. Compra por uma necessidade de satisfação. E logo depois da compra vem a culpa. Então, ela compra e se culpa por isso. O que seriam essas compras exageradas? Veja, tudo que a gente compra sem necessidade, a gente pode entender como exagerado. Então, a gente pode entender que isso é, sim, uma compulsão. Mas, para fazer análise, a gente precisa começar a entender o que é que está por trás dessa compra. Isso vai acontecer com compra, com bebida, com comida, com cigarro, com tudo. Tudo que a gente faz como se fosse para substituir a falta de alguma coisa, isso pode ser levado em consideração como uma compulsão, sim. No caso do cigarro, de alcoolistas, né, que é diferente de você beber socialmente ou beber por uma fuga. Por exemplo, você está muito mal, terminou um relacionamento, perdeu um emprego, de repente você vai beber. A bebida, naquele momento específico, vai servir como uma fuga. Diferente de um alcoolista, que é um vício, né, que é alguma deficiência orgânica, né, no seu organismo tem alguma deficiência, que o álcool, quimicamente, tem a intenção de substituir. Então, isso é diferente de você beber por uma fuga de uma situação que você está vivendo de um problema. Então, a gente vai precisar analisar o que de fato é compulsão, o que é vício, o que é do seu corpo, o que não é. Mas, se as compras são exageradas e você percebe que é exagerada, isso pode ser, sim, um sintoma da ansiedade, até um dos sintomas clássicos. Tá certo? Então, Respondeu? Ela completou aqui que agora na quarentena
ela virou uma consumidora de livros, quebra-cabeça, sem necessidade, e anda comendo muito doce. Eu tenho mais notícias. Realmente, isso pode ser. Veja, nesse período agora de quarentena, né, que está todo mundo muito isolado, as pessoas começaram a ter. Foi uma tendência começar a buscar alguns mecanismos de escape mesmo, da gente não ficar, senão a gente vai em casa o tempo inteiro e vai pecar. Então, eu acho interessante um quebra-cabeça, por exemplo, mas você não precisa comprar vários quebra-cabeças. Você não precisa comprar, por exemplo, um livro antes de ter terminado o anterior. Então, se você, nesse período da quarentena, você conseguiu ler vários livros, conseguiu concluir os livros, perfeito, ótimo, maravilha. Mas se você foi só comprando os livros sem ler o que você tinha comprado anteriormente, eu não vou dizer isso como algo saudável, porque de fato não é. Então, você precisa começou uma coisa, conclui, depois já li, poxa, que livro bacana, eu acho que eu queria outro nessa mesma linha. Vai lá e compra um outro livro. Não tem problema algum, isso não vai entrar como algo compulsivo. Mas se você está só comprando e não termina, sim. Um quebra-cabeça, dependendo da quantidade de peças, lógico. Se você consegue concluir aquele quebra-cabeça, você pode desmontar e tentar de novo. Quebra-cabeça você pode brincar várias vezes, até que você vai ficar decorou tanto aquela peça aí, sim, é hora de comprar outra. Mas não precisa comprar o tempo inteiro. E os doces você também vai precisar. Antes de eu passar para a pergunta de Daiane, o William também comentou que ele comprou um monte de livro, mas só leu 25% deles. Então tem 75 aí ainda para ler, tá? Ainda tem 75. Depois de 75, você pode pensar em comprar mais. Tem outra? Tem sim. Deixa eu ver aqui, que disseram que tinha uma pergunta de William lá em cima, mas eu já fiz a do William, não foi? Se eu não fiz, coloque aqui de... tem, desculpa. Tem duas aqui no gatilho, tá, Sara? A do William, que foi antes da Daiane. Quando você está com problemas de concentração, porque não consegue parar de pensar em algum problema, ele pergunta o que fazer. Tá, vamos lá. O problema de concentração, porque não consegue parar de pensar, é muito difícil você conseguir controlar sua mente para não pensar. Por exemplo, quando você quebra um braço, você pode ir no médico, engessar o seu braço e você não movimenta aquele braço até que o osso fique no lugar, ou o tendão, ou o que for. Com a cabeça da gente, a gente não consegue fazer isso. Eu vou engessar esse pensamento, não tem como. E o que é que você pode fazer? Você vai começar a fazer exercícios de concentração. O melhor exercício de concentração é a meditação. E não adianta dizer assim, a meditação não é para mim, eu sou muito ansioso, sou muito nervoso. Se você consegue respirar, você consegue meditar. E eu não estou falando meditação de você ficar igual um Buda, sentado na montanha. Não tem nada a ver com isso. A meditação é um pouco mais além. É o exercício de você focar a sua mente em alguma coisa. Tem uma técnica de meditação que é muito bacana, por exemplo, que a gente usa muito no Mindfulness aqui. Que sabe aqueles negócios de figura e fundo, que às vezes tem uma foto, que a gente vê muito no Instagram, uma foto, e aí se você olhar direito, tem, sei lá, duas taças, se você olha um pouquinho mais no fundo, é uma senhora, é um rosto. Então, esse figura e fundo é o que a gente pode fazer para exercitar a mente quando a gente quer se concentrar. Então, vamos imaginar que você coloca uma música, lá, coloca um som, e aí o exercício que você vai fazer isso é meditação também, tá? Que você vai fazer é você conseguir identificar, nessa música eu quero identificar somente a guitarra. E aí você se concentra e vai concentrar a sua atenção somente na guitarra. Passa 1 minuto só ouvindo a guitarra. O cara tá lá cantando, tem bateria, tem tudo, mas você praticamente não escuta, porque esses outros instrumentos vão para o fundo. E a figura, né, que é aquele que você quer ficar atento, é somente a guitarra. Então agora eu vou prestar atenção somente no, sei lá, no teclado. Né? Então você vai começar a prestar atenção somente no teclado. Eu não tenho música, Sara, eu estou dentro do ônibus, ou eu estou na UFS, eu estou no campus, eu não consigo ver isso. Pronto, no campus. Você vai prestar atenção somente no canto dos pássaros. Se tiver pessoas conversando à sua volta, ônibus passando, carro passando, você vai simplesmente ignorar. Vai prestar atenção somente no passarinho. Então, se um passarinho calou no momento, em outra hora, vai um outro lá e fala de novo. E canta, né? O passarinho. Então, é o que você vai começar a fazer, é exercitar a sua mente nessa questão do figura e fundo. O que é que você quer focar, o que é que você não quer. Se você consegue fazer isso, vamos imaginar que 5 minutos por dia, em 2 semanas, não mais do que isso, em 2 semanas você já consegue se concentrar no que você quiser. Porque você está começando a exercitar a sua mente a fazer isso, a se concentrar naquilo que você quer se concentrar num dado momento. Então, ela começa a aprender a atender o seu comando, né? Se você controla a sua mente, a sua mente está dentro de você, não é o contrário. Né? Então, você consegue controlar a sua mente. O William, né? Respondeu o William.
Sua pergunta? Deixa eu aguardar aqui ele se manifestar no chat. Sei. Eu creio que sim, né? Até para mim, gostei dessa É muito bacana dica. fazer isso. Isso, você Sim. pode fazer isso com o que você quiser, a hora que quiser, em casa, em qualquer ambiente que você esteja, não tem restrição. Na fila de um banco, você pode se concentrar só no tec do teclado lá da mulher do banco. Qualquer coisa que você esteja, você se concentre em uma única coisa. Então, você vai exercitar o seu cérebro a se concentrar naquilo que você quer. Ele disse que respondeu sim. Aí eu tenho um Pronto, questionamento aqui da Daiane. Sara, em relação à ansiedade patológica, obrigatoriamente é preciso passar por um acompanhamento psicológico? Como se dá o diagnóstico da ansiedade patológica? pronto. Sim e não. Veja, quando a ansiedade é patológica, e a gente vai entender que ela é patológica, é porque ela já está lhe incomodando. Então, se ela incomoda, muito provavelmente você vai pedir ajuda. Enquanto a ansiedade ela é natural, você vai conseguindo uma coisinha aqui, vai se diverte, vai para alguns lugares, algumas, tem algumas fontes de lazer que acabam melhorando na sua ansiedade. Mas se ela chega a ficar patológica, ela vai te incomodar. Vai te incomodar na frequência de pensamento, na aceleração de pensamento, na irritabilidade, de não conseguir dormir. E aí, muito provavelmente, você vai precisar de ajuda. Você pode procurar ajuda com o psiquiatra, você pode procurar ajuda com a psicoterapia. Qual é a diferença das duas? A intensidade dessa sua ansiedade patológica. Dentro da psicoterapia, a gente faz um acompanhamento com a ansiedade, que tem algumas técnicas, como essa da meditação, tem técnicas que a gente ensina dentro da própria sessão, porque às vezes eu falo assim, estou explicando para vocês como é, mas fazer junto é diferente, né? Vocês fazem uma vez, aprendem, vão fazendo sozinhos. A gente faz uma manutenção, é uma forma que você tem, inclusive, de jogar seus pensamentos fora, né? Que não fica só aqui martelando na cabeça. Então, essa é uma das coisas. Quando você vai para o acompanhamento com o psiquiatra, muito provavelmente ele vai te passar alguma medicação, algum ansiolítico. O ansiolítico, ele vai sim melhorar a sua ansiedade, eu digo que até em 70%, quando não mais. Porém, a partir do momento em que você para de tomar medicação, voltam todos os sintomas. Por quê? A medicação, ela serve para que você tome a medicação, e a partir do momento em que os sintomas conseguem reduzir, você vai lançar mão de técnicas para mudar o estilo de vida, para mudar a sua forma de pensar, para mudar a sua forma de ver o mundo. Se você não faz isso, quando você para de tomar a medicação, volta tudo, então não adianta. Então, a ideia, o ideal seria, num caso de uma ansiedade muito intensa, seria aliar a psicoterapia e a psiquiatria quando necessário. Quando não, só a psiquiatria. Ah, mas eu não tenho condições, eu não tenho meios para fazer. Tem acompanhamentos que são gratuitos. Na própria UFES, eu acho que deve ter acompanhamento gratuito. Tem várias escolas que fazem. Tem, não sei se é o LBV que faz também, mas tem vários grupos, especialmente hoje, que tem um acompanhamento gratuito, tem clínicas sociais, então dá para fazer, não é para fazer a vida inteira, mas pelo menos nos momentos em que você sentir necessidade de fazer, você faz. A outra pergunta foi como você sabe se é patológica ou não, isso? Então, para saber se é patológico ou não, por isso que é interessante que você vá para o profissional, porque existe um conjunto de fatores que a gente olha a frequência, a gente olha características familiares, a gente olha o histórico, né, familiar, a gente vai olhar a quantidade de tempo que você está passando isso, a gente vai olhar se tem algum gatilho que desencadeou isso. Então, existe uma série de fatores que a gente vai olhar e cada caso é um caso. Então, não é justo, por exemplo, você chegar para mim e falar, eu tô com ansiedade muito ruim porque eu perdi um emprego semana passada ou um parente meu morreu semana passada. Eu não vou dizer que você tem uma ansiedade patológica por conta disso, porque aconteceu algo que seja real e concreto, que faça com que você, nesse momento, esteja passando por isso. Então, quando existe algo concreto, a gente vai precisar avaliar isso por mais tempo. E muito provavelmente, depois de um tempo que a gente entende como natural, você vai sair dessa situação, uma situação pontual. Mas se isso já acontece, que é o seu modo de vida, aí é um pouco mais complicado e talvez você precise de ajuda sim. Respondeu a pergunta da Daiane? Respondeu sim, Sara. Tem mais perguntas, tá? Tenho esta mania de pernas inquietas. O que faz? É patológico ou é ansiedade? Se for só uma coisa, por exemplo, só a mania das pernas, não pode dizer que é patológico, nem pode ser ansiedade, pode ser mania, pode ser um monte de coisa. Mas a gente vai precisar investigar o seu histórico para saber se é ou não.
Então, geralmente, é muito comum que pessoas que têm algum tipo de mania tenham um perfil um pouco mais ansioso. Isso é o mais comum, de acordo com o que a gente percebe das estatísticas, dos estudos. Mas não é regra. Pode ser que isso seja um hábito criado, sei lá, seja da sua família. Seu pai ou sua mãe tem o hábito de balançar as pernas e você pegou o hábito de balançar as pernas. E não é ansioso, né? Mas, não é ansioso patológico, mas a gente precisa avaliar com um pouco mais de cuidado, um pouco mais de cautela para saber exatamente. Mas um sintoma só não define, não rotula, nem diagnostica ninguém. Não um sintoma, é um conjunto de sintomas. O Pedro perguntou. Eu creio que sim. Pedro perguntou, Pedro Henrique, o tratamento psicológico deve se estender durante boa parte da sua vida ou apenas em determinado momento? Depende do que você quer, viu, Pedro? Porque, veja, tem casos em que a gente só precisa de uma sessão, não precisa de mais do que isso. Às vezes a pessoa está muito angustiada e quer só desabafar, quer só alguém que escute, e uma sessão já é o suficiente. Tem casos, eu tenho pacientes que estão comigo há 6 anos, eu tenho pacientes que só ficam uma sessão, eu tenho pacientes que ficam 1, 2 meses até que o problema seja solucionado. Tudo depende do qual é o objetivo da psicoterapia naquele dado momento. A única coisa que depende é isso. Ah, tem pessoas que ficam anos na psicoterapia, sim, tem, se ela quiser, se ela começar a encontrar problema, depende se ela quiser realmente um autoconhecimento, se ela quer alguma coisa mais profunda, pode ficar anos. Mas se não, se é algo pontual, às vezes uma sessão só já é o suficiente. Respondeu? Oi? Álvaro Alô? Química, desculpa, o microfone estava desligado. PNL. Primeiro eu vou perguntar você também o que é PNL, que eu não sei o que é PNL. Mas o PNL se encaixa nessa questão de ter mais foco e como eu posso usar da melhor forma? PNL é a programação neurolinguística. Se encaixa sim e não. A programação neurolinguística é também uma forma de exercitar o cérebro, mas ela está muito mais voltada, está muito mais ligada à potencialização daquilo que você quer fazer. Então, é como se você fosse fazer uma reprogramação no seu cérebro para atingir uma meta, para atingir um objetivo, para atingir algo, né, que você queira muito realizar, para atingir um objetivo mesmo. Essa técnica de que a gente fala do mindfulness, ela tem talvez seja um pouco mais, seja um oposto disso. O que a gente tenta nesse momento é acalmar a mente, é que a gente faz com que você tenha controle sobre a sua mente e seus pensamentos. Então, a distinção talvez seja esse, o objetivo, né, da programação neurolinguística e do mindfulness, que seria uma espécie, um tipo de meditação. Então, é isso que acontece. Respondeu, Patrícia? Deixa eu ver se ele coisa aqui no chat, porque para eu não perder nenhuma pergunta, eu estou olhando aqui bem devagarzinho o chat. O William perguntou, a alimentação tem alguma relação com a ansiedade? Tem. A alimentação tem a ver, mas eu quero que ele especifique mais essa pergunta da alimentação. Se tem algum alimento que pode provocar ansiedade ou se a pessoa se alimenta mal por conta da ansiedade. Pronto, enquanto o William responde, para a gente adiantando um pouquinho, a Isabela perguntou, quando a ansiedade começa a causar um nervoso que acarreta em um aumento de pressão, deve ir a algum tipo de profissional? Deve. Urgente. Deve. A ansiedade tem essa característica, assim, de aumentar a pressão, a ansiedade pode fazer tudo isso. Ela vai te matar? Não. Né? Se você perguntar se não. Mas o seu corpo, sim, a sua estafa, sim, seu estresse, sim. Então, tudo isso pode desencadear outros problemas. É hora de procurar, sim, especialmente se você percebe que fisicamente já está lhe atingindo. Tem uma área da psicologia que a gente chama de psicossomática, que é justamente isso, né? Nossos problemas psicológicos de ansiedade começam a afetar o nosso corpo, o nosso físico. E o nosso físico é tudo ligado, a gente não tem como separar, não tem como romper. Então, a gente começa a massacrar o nosso corpo, né? Sentindo tanta coisa, pensando tanta coisa, e o nosso corpo é atingido o tempo inteiro com isso. Então tem, não sei se vocês já ouviram falar, tem uma doença que tem agora que chama fibromialgia. A fibromialgia tem um cunho especialmente psicológico. A pessoa vive tensa durante tanto tempo. Imagine que aqui é seu nervo, né? Uma capa de nervo, seu músculo que cobre o nervo.
Imagina que sua musculatura fica tensa o tempo inteiro e ela fica apertando o seu nervo 24 horas, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Tem uma hora em que seu nervo não aguenta mais, e aí é onde a gente vai desencadear. Agora eu estou explicando isso muito grosseiramente, mas vai desencadear a fibromialgia, que é justamente as dores musculares que você tem durante todo o corpo, de tanto que o seu músculo tensiona os seus nervos. Então, é importante sim que você procure ajuda, que você procure alguém especializado, para conseguir vocês dois juntos, né? O psicólogo não faz nada sozinho, o paciente não faz nada sozinho. Então, os dois juntos vão ver uma técnica e alguma coisa que seja específica para que ele possa sair daquele problema. Mas precisa procurar ajuda sim. Próxima pergunta é: bruxismo é uma consequência da ansiedade patológica? É uma das, mas aí, como eu falei antes, não é só um sintoma. Precisa entender de onde é que vem esse bruxismo. Por que eu estou dizendo? Porque tem crianças que apresentam bruxismo e não necessariamente são ansiosas. Então, pode ser que seja alguma coisa na articulação temporomandibular, que é nessa articulação aqui que também acontece, alguma tensão específica aqui, pode ser alguma coisa neurológica dessa articulação, ou pode ser ansiedade. Como é que eu vou saber disso? A gente vai avaliar se, por exemplo, esse bruxismo começou há muito tempo, se tem alguma coisa que possa ter desencadeado, se você faz alguns exames e você não detecta nada nessa articulação, e aí o bruxismo acontece sem que você tenha nada físico que possa ter desencadeado. Então, tudo isso a gente vai avaliar também. Nesse caso, junto com um ortodontista. O William respondeu que você perguntou a questão da alimentação, né? Aí ele colocou em questão de se alimentar mal. Então, veja, William, se essa alimentação mal está relacionada especificamente ao aumento, ao consumo exagerado da alimentação, sim, isso é um indicativo de compulsão. Se é um alimentar mal, vamos imaginar assim, que só a pessoa come sanduíche, ou come doce, ou come não sei o quê, não necessariamente pode ser uma ansiedade, mas pode ser, por exemplo, uma baixa autoestima, pode ser o início de uma depressão. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente é também o nosso corpo. Então, não é justo que eu trate o meu corpo, né, de uma forma qualquer. Então, quando eu começo a me tratar o meu corpo, não cuido de mim, não cuido da minha alimentação, não faço nenhum tipo de atividade física, não cuido da minha mente, não cuido do meu lazer, eu começo a entender que eu não me cuido. Se eu não me cuido, peraí, que bem eu me quero? Nenhum. Então, isso pode ser indicativo de outras coisas também. Né? Tudo depende. Agora, se for o aumento exagerado da alimentação, aí está muito mais ligado realmente à ansiedade e à compulsão. Eu acho que isso já responde a pergunta do Fernando, que o Fernando perguntou se a atividade física ajuda a melhorar a ansiedade. Total. Pode, jogador. A próxima pergunta é se a ansiedade pode se tornar uma depressão. Pode, sim. A ansiedade pode se tornar uma depressão, porque, como a gente conversou, né, no início, você vai pensando tanta coisa ruim, tanta coisa catastrófica, chega um momento que você diz assim, de que adianta viver? Né? Qual é o sentido da vida se tudo que acontece para mim é ruim, se tudo que acontece para mim não faz o mínimo sentido? Então, isso acaba, sim, ocasionando uma depressão, sim. O Isim falou que está tomando há 2 anos sertralina de manhã e emifumarato de quetiapina à noite, para ansiedade e pensamentos acelerados à noite, com a dificuldade de dormir. Há um tempo para o consumo desses remédios, o que faço para ir tirando aos poucos? Há um tempo, sim, é interessante que você, como toda medicação, se você vai no médico e o médico vai te receitar lá um antibiótico, ele vai dizer, ó, de 5 a 7 dias você vai tomar esse antibiótico de manhã e de noite. Depois você vai ter que parar de tomar antibiótico. Mesma coisa, se você quebra uma perna, se faz uma cirurgia, qualquer coisa. Medicação, ela é interessante que seja tomada durante um período de tempo necessário. E é como eu falei para vocês vão começar a tomar medicação até que os sintomas eles possam ser reduzidos, para que você comece a mudar, comece a perceber o que é que de fato você pode fazer para ter essa modificação. Então, não adianta você tomar a medicação sem fazer outro tipo de mudança, porque se você para de tomar a medicação, volta tudo e você vai ficar sempre refém da medicação. E aí, quando você pergunta assim, durante quanto tempo vai tomar essa medicação? Depende. A melhor pessoa para dizer isso é você, juntamente com o seu psiquiatra. Mas o que eu posso ter garantia para dizer para você é que você vai tomar a vida inteira se você não resolver o outro lado. Né? Se você não resolver outras coisas que você precisa resolver para que você possa, depois de resolvido esse lado, é que você vai devagarzinho fazer o que a gente chama de desmame da medicação, que é deixando de tomar aos poucos, porque o nosso organismo ele vai se habituar quimicamente a essa medicação.
Geralmente a medicação, especialmente os psicotrópicos, eles são algumas substâncias que o meu organismo está com algum tipo de deficiência, então sinteticamente eu vou ter que inserir dentro do meu organismo. E aí eu vou tomar essa medicação para que eu me sinta melhor, para que eu me sinta bem. Geralmente são substâncias de noradrenalina, né, que vai estar no meu cérebro, a sertralina, enfim. E aí você vai tomando essas medicações para substituir aquilo que o seu corpo não consegue de forma natural produzir. Só que, quando você para de tomar essa medicação, o seu corpo tem uma queda. Então, se você para de tomar essa medicação de uma forma muito brusca, você vai sentir isso e o seu corpo vai ter o que a gente chama de dependência química. Então, para que você não fique dependente, essa pausa tem que ser muito gradual. Para que o seu organismo. A gente vai meio que enganar o organismo, né, dizendo que o organismo ainda tem, em menos quantidades, mas ainda tem. Então, geralmente, o psiquiatra pode reduzir as miligramas. Então, se você toma de 20 miligramas, ele reduz para 15. Daí você passa um mês tomando 15. Depois de um mês, ele pode reduzir para 10, aí você passa mais um mês tomando 10, depois toma um dia sim, um dia não. E seu organismo é restabelecer a produção dessas substâncias à medida em que você vai tirando devagarzinho. Mas nada de tirar bruscamente, mas você vai precisar conversar com o seu médico para ver a melhor hora de tirar. Porém, acredito que você só vai conseguir se livrar da medicação depois que você resolver outros problemas. Por exemplo, se você voltar, você toma 2 anos. Se você voltar lá atrás e pensar assim, poxa, 2 anos eu comecei a tomar isso, por quê? Eu comecei a tomar por causa disso, disso, disso. Isso ainda existe? Não. E o que foi que eu fiz para me melhorar? Fora a medicação. Você tomou a medicação para resolver os sintomas, não o problema. Então, é sempre pensar nisso. A medicação é para o sintoma, não para o problema. Tá, gente, eu vou dar uma pausazinha um pouquinho agora nas perguntas, porque senão a Sara não consegue evoluir. Né? E aí não adiantar muito tempo. Senão vai deixar a gente ficar conversando aqui a tarde toda. Mas você vai anotando, explanar as coisas. Se por acaso esgotar o tempo, aí vocês podem mandar perguntas para o chat, que a gente vai salvar. E eu pergunto a Sara e eu respondo a vocês por e-mail, Perfeito. por mensagem. Pode continuar, Sara. Vamos lá. E aí, quando a gente vinha falando da ansiedade, né, tem essa questão da prevenção e do tratamento que a gente vai falar um pouquinho também. Né? Então, quando a gente fala, especialmente esses primeiros, que a gente vê até o controlar a respiração, elas estão muito mais ligadas à questão da prevenção. Então, é o controle da jornada de trabalho, no caso da maioria de vocês, controle da jornada de estudo. Eu vou deixar de estudar? Não. Mas o que você precisa começar a fazer, isso acontece muito, especialmente com os estudantes, né? Eles ficam protelando, procrastinando, chega nas vésperas da prova e vou estudar, agora eu vou estudar. Isso causa ansiedade porque você não fez no tempo hábil, no tempo que poderia fazer. Então, quando a gente fala do controle da jornada de estudo, no caso de vocês, é justamente isso, né? Poxa, se hoje eu tenho, 5 aulas, e eu chego em casa em 1h30, 2 horas eu consigo revisar esse assunto, chega no dia da prova, eu estou com tudo tranquilo, né? Eu não preciso estar tão ansioso e nervoso nas vésperas da prova para estudar. Investir em momentos de lazer é importante. Não adianta que vocês, mas eu tenho não sei quantas disciplinas para estudar, eu tenho não sei o quê, mas não adianta. Em um momento você vai ter que ter uma válvula de escape disso. Tem que estudar, organize o seu tempo, veja de quanto tempo você precisa, estude o que você precisa estudar, mas não se massacre, porque o massacre mental ele é ainda pior. A prática de atividade física, que a gente já falou, evitar os pensamentos negativos. Eu digo sempre evitar, porque é impossível que a gente tenha um controle total de não pensar nada negativo, até porque tem horas que é importante que a gente pense também. Mas evitar. Olha, vem um pensamento negativo, eu vou parar ainda, esse pensamento é real? Isso realmente, né, faz algum sentido? Por que isso veio agora? Por que eu estou pensando nisso? Então, evitar esses pensamentos é você confrontar também esses pensamentos. Manter o foco de atenção no presente. Geralmente, a ansiedade está muito ligada lá à frente. São coisas que ainda não aconteceram, que a gente se preocupa. Então, a gente tem que evitar esse pré, né? A gente vai precisar só se ocupar. Então, tem alguma coisa que você possa fazer agora, nesse momento? Não tem nada que eu possa fazer agora. Então, já era, não é hora de pensar nisso. Na hora que chegar, né? Eu vou levando a situação do assalto. Eu estou lá no ponto de saúde, no ponto de ônibus, deu gatilho. Eu estou sendo assaltada agora, nesse momento? Não estou sendo assaltada. E por que eu estou pensando que eu vou ser assaltada? O sofrimento da ansiedade, ele vem quando a gente está lá na frente, quando a gente está no futuro. Então, um dia de cada vez, mantendo o foco no presente.
dedicar tempo para se cuidar. É importante que você tenha, assim, questão de autocuidado, de cuidar do seu corpo, de cuidar da sua saúde, de cuidar da sua alimentação. É tudo isso que a gente já falou. É importante que você faça isso, porque isso vai levantando você, vai fazendo com que você tenha aquela sensação de dever cumprido, sabe? Não, estou fazendo o que eu preciso fazer por mim. Quando a gente começa a fazer isso, a gente fica mais tranquilo, a gente fica mais relax. Confiar em si mesmo e controlar a respiração. Controlar a respiração não é estar, como eu disse para vocês já, né? O tempo inteiro, eu sou o Buda, eu vou respirar calmamente, tranquilamente o resto da vida. Não, não significa isso. Controlar a respiração é especialmente quando você percebe que está em alguns momentos, que isso pode desencadear uma ansiedade, e a partir daí você vai dar para aí. Por que eu estou respirando assim? Não tem uma vaca parida aqui correndo perto de mim. Por que eu estou, né, com essa respiração ofegante? Por que eu estou preocupada? Faz sentido essa minha preocupação? A mesma coisa, questionar o porquê que a sua respiração está assim. E aí, nesse momento, você pode controlar. Uma técnicazinha rapidinha de controle de respiração. Técnica dos 4, né? 4 segundos para inspirar, pausa 4 segundos, expira 4 segundos, prende também 4 segundos. Então, é só 4. 4 segundos, prende, 4 segundos, solta 4 segundos, prende mais 4. Não tem mistério. Né? Se você consegue fazer isso, basta fazer 3 vezes, não é nem muito. Respirar, todo mundo respira o tempo inteiro. Mas basta fazer isso 3 vezes, você já vai sentir ali que você se acalma. O tratamento se for uma ansiedade patológica, é a psicoterapia ou o tratamento medicamentoso, com algumas medicações que a gente chama de ansiolíticos. Geralmente, os ansiolíticos, eles podem vir combinados com antidepressivos também. Tudo vai depender da intensidade, tudo vai depender da idade, tudo vai depender do objetivo, tudo vai depender do organismo da pessoa. Às vezes tem alguns ansiolíticos que são ansiolíticos muito famosos, são muito bons, mas que para determinadas pessoas não fazem um efeito muito bacana. Então, aí vai precisar mudar para ver que tipo de ansiolítico é melhor para aquela outra pessoa. Mas é importante que todo tratamento que seja feito com psicotrópicos seja feito até o final, iniciado e terminado com orientação médica, para evitar justamente tanto a dependência química quanto a dependência psicológica. Tá ok por aí? Eu coloquei isso aqui para algumas questões, mas a gente vem fazendo algumas questões ao longo da apresentação. Tem essa técnicazinha que ela chama Acalme-se. É uma técnica de um psicólogo, se não me engano, é um psicólogo americano, Bernard Ranger. E essa técnica tem no podcast. Eu tenho um podcast, é o Psipod. E aí tem essa técnica lá, quem quiser ouvir, pode ouvir. É uma técnica que é específica para você se acalmar. Né? Então tem os passos. Cada letrinha dessa corresponde a um passo desse acalme-se. Então, quem quiser lá, viu, Patrícia, se você quiser, pode escrever aí no chat, é o PSIPODE, Psipod, tudo junto. Tá no Spotify, tá no Deezer, tá na qualquer plataforma. Acho que é gratuito, né? Quem tem essas plataformas aí pode acessar. Tá bom? O que mais? Tem alguma pergunta? Quer fazer alguma pergunta relacionada à ansiedade? Não. Pode continuando. Pronto. E aí a gente vai começando com outros temas agora, que a gente vai começar com o tema da autocobrança. Por que ela ficou para depois, né? Porque de tudo que a gente vê da ansiedade, tanto a autocobrança quanto a inteligência emocional, vão estar dentro dessa questão da ansiedade também, especialmente a autocobrança. A autocobrança, vamos dizer assim, que é um dos sintomas também da ansiedade, né? Então, quando a pessoa começa a se cobrar demais, a gente percebe que geralmente é uma pessoa que tem um perfil ansioso. E a inteligência emocional é justamente o que você faz para lidar tanto com a autocobrança quanto com a ansiedade. Né? A inteligência emocional já vem pegar esse lado do tratamento. Então, a autocobrança, das principais formas, seria a questão da aceitação. Quando a gente fala da aceitação na autocobrança, é aceitar que as coisas são como tem que ser, ou aceitar que as coisas estão como tem que estar. E aí eu coloco essa relação simbiótica aqui para explicar para vocês um pouquinho como é que funciona isso, especialmente na questão da autocobrança. Quando a gente nasce, aliás, quando a gente está no ventre da nossa mãe, se eu viajar demais, porque eu tenho umas coisas dentro da psicologia que é uma viagem, tá? Mas se eu viajar demais, aí você diz, pelo amor de Deus, volta aí, isso é terrível que eu não entendi. E aí, essa relação simbiótica é a relação que toda pessoa tem quando está no ventre materno. É o único momento das nossas vidas em que a gente consegue estar junto e unido e se alimentando de um outro ser.
É o único momento das nossas vidas. Depois que isso rompe, a gente não vai mais nunca conseguir retornar para isso. Por isso que muitas vezes existe tanto a questão da autocobrança, dependência emocional, né? Às vezes a autoafirmação, todos esses autos, né, que a gente vai ver, estão muito ligadas a essa fase onde a gente teve a condição de viver numa plenitude, vamos dizer assim, eu estou no aconchego da minha mãe, eu me alimento, eu respiro, e eu vivo diante de uma outra pessoa. E aí, a partir do momento em que eu nasço, que eu tenho uma vida própria, eu não vou ter mais isso. Então, eu não volto mais para essa fase em que eu tinha essa relação simbiótica, essa relação de completude da minha mãe. Então, quando eu passo a viver no meu mundo externo, existem vários outros fatores que vão interferir na minha vida de uma forma direta ou indireta. E aí, muitas dessas coisas que estão dentro do meu inconsciente, quando eu vou crescendo, é justamente porque eu tenho uma sensação de que, isso é um inconsciente, tá? Ninguém pensa isso racionalmente. Eu tenho uma sensação de que eu sou uma pessoa, sei lá, que eu preciso fazer tudo certo, que eu preciso fazer tudo perfeito para retornar aquela sensação que eu tinha quando eu estava no ventre da minha mãe, aquela sensação de completude. Então, quando a pessoa inconscientemente começa a dar esse estalo de que eu preciso ser alguém perfeito para retomar, né, quando tem aqui sensação de dívida e retomada desse amor incondicional, é justamente isso. Eu não posso ter nenhum tipo de falha para que eu volte àquela sensação de completude. E é aí onde vem essas autocobranças, então é a necessidade que muitas vezes a pessoa tem de controlar tudo e todos à sua volta, para que tudo ocorra da forma muito correta, muito perfeita. Eu preciso corresponder a todas as expectativas externas, então de meu pai, de minha mãe, do meu chefe, do trabalho dos meus professores, eu preciso ser aquela pessoa perfeita, que não erra nada. E aí sim, a gente vai, a partir daí, né, ter esse perfil de autocobrança. Uma coisa que acontece, só para esclarecer para vocês, né, exemplificar um pouquinho o que aconteceu. Logo que eu cheguei aqui, trabalhando, e aqui existe, claro que tem muitos brasileiros que moram aqui há muitos anos, e eu fui trabalhar com alguns deles, né, alguns brasileiros, e eu comecei a perceber que eu estava me tornando uma pessoa extremamente intolerante, né, comigo mesma, a palavra é essa, tolerante comigo mesma. E aí eu comecei a entender, peraí, essa não sou eu, nunca agi assim, eu nunca fiz assim, o que foi que aconteceu? De estar assim, tudo tem que estar perfeito, tudo tem que estar no lugar, a casa tem que estar impecável, tem que estar tudo bem, eu tenho que estar sempre na aparência perfeita, eu não posso ter isso, não posso ter aquilo. Algumas pessoas aqui vivem muito assim, não são os americanos, são os brasileiros que estão aqui há muito tempo, porque é como se a sensação que eu tenho é que para os brasileiros que moram aqui há muito tempo, que tentam aderir, né, a essa cultura daqui, eles perdem a mão, perdem o limite. Porque para o americano isso é muito natural. Eles se cuidam, eles cuidam da aparência, eles fazem atividade física, mas isso é natural. Não é algo, no meu entendimento, não é algo que é forçado. E aí eu comecei a forçar isso para mim. E eu comecei a ficar meio obcecada com essas coisas, né? De tudo tem que estar arrumado, tudo tem que estar tranquilo, horário. Eu sempre fui muito pontual, lógico, em tudo. Mas fica na preocupação, não é o fato de você ser pontual, é o fato de você se preocupar quando você não é, ou quando você tem que ser além da conta. Então, eu comecei a perceber que eu estava entrando nessa neura de autocobrança e foi a hora que eu parei, peraí, isso não é meu, isso não é meu, não é de mim, eu não preciso estar assim. Eu não preciso me preocupar com a hora que eu vou chegar se eu saio todos os dias de casa na mesma hora. Eu não preciso passar 30 minutos do meu percurso enquanto eu vou fazer um atendimento preocupada com o horário se eu sair no horário certo. Então, a gente precisa começar a fazer esse entendimento do que é seu e do que é do outro, para que você retome a sua essência. A sua essência não é nessa relação onde você estava no útero da sua mãe. A sua essência é quem você é. Você tem legados do seu pai, de sua mãe, da sua família, de quem lá que for, dos seus ancestrais, do que for. E é seu, está com você. Você não precisa do outro para isso. A mesma coisa em relação às expectativas. Né? Se os seus pais colocam expectativas em vocês, é deles, eles é que vão se frustrar, mas você não tem a mínima condição de corresponder às expectativas do outro. A gente às vezes mal tem condições de corresponder às nossas expectativas, imagina do outro. Então é importante que a gente saiba e especialmente aceite que as coisas que são e que estão é como tem que ser ou está. Então a gente não precisa estar nessa cobrança excessiva nem querendo controlar o mundo. Oi, Patrícia, quer falar alguma coisa?
Não, acho que alguém abriu sem querer o microfone. Ah. Não, esses temas são mais curtinhos, aí vai dar tempo depois de mais perguntas, se quiser, a pessoa pode perguntar. E aí, vamos lá, como evitar a autocobrança? Primeira questão, justamente, é o autoconhecimento, e a partir do autoconhecimento é que eu vou conseguir separar o que é meu e o que é do outro. Espera ainda, se eu me conheço, eu sei o que é meu. Se eu me conheço, pronto, eu sei que eu gosto de ser pontual, eu sei que eu gosto de chegar nos lugares, eu sei que eu gosto, mas também não vai matar se eu atrasar algum dia ou outro, porque aconteceu alguma coisa, porque isso não é do meu perfil. Então, eu não preciso estar nessa minha cobrança excessiva. O autoconhecimento é uma das melhores formas para a gente evitar a autocobrança. E o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento é justamente você ter domínio sobre si. É você conseguir saber exatamente quem você é, o que você gosta, o que você não gosta, o que você valoriza, o que você prioriza. Isso é o autoconhecimento. Desculpa. A aceitação, como eu já falei, aceitar as coisas como elas são. Se você tiver a oportunidade de mudar, você muda. Se você não tiver a oportunidade de mudar, você aceita. Simples assim. Tem uma música que diz, aceita que dói menos. É bem por aí, né? Exatamente esse aceita que dói menos. Por aqui, bem por aí. A amorosidade consigo mesmo. Vamos, se a gente for levar em consideração a autocobrança, vamos imaginar que, sei lá, você recebe alguém na sua casa, um colega aí, no trabalho, e esse colega, de repente, derruba o copo sem querer, derruba uma cerveja, derruba o refrigerante, o que for. E aí surge o chão da sua casa, fala, não, cara, não esquente com isso não, deixa pra lá, relaxa, não sei o quê, vão lá os dois, pega o pano, limpa, junta os cacos de vidro, o que for. E joga lá e tá tudo certo, deixa pra lá. Só que muitas vezes a pessoa que tem um perfil de autocobrança, quando ela faz isso, quando ela quebra um copo, derruba a cerveja, refrigerante, seja lá o que for, ela se penaliza e se maltrata de uma forma, poxa, que droga, como é que eu fiz isso? Não era para ter feito isso, tenho a mão mole, tenho a mão furada e tudo mais. Essa é justamente quando a gente percebe essa autocobrança, como é que se fosse uma outra pessoa, né? Que nada, relaxa, a gente limpa aí, é besteira, isso aí e tal. E por que comigo eu não posso fazer a mesma coisa? Por que quando eu volto para mim, eu preciso, né, dessa cobrança toda, eu preciso ser perfeito, eu não posso ter falhas. Então, essa é uma forma que a gente precisa para evitar a autocobrança, de começar a aprender a ser mais amoroso conosco e com as pessoas à nossa volta. Isso acontece muito também, a gente costuma tratar os outros de fora, né, da nossa casa, muito melhor do que quando a gente trata os de casa. Né? Então, isso é invertido. Como é que pode que as pessoas que me amam, as pessoas que eu amo, como é que eu trato muitas vezes pior do que eu trato as pessoas da rua? Isso acontece porque a gente pensa que o amor que eu tenho em casa é um amor incondicional. Então, qualquer coisa que eu faça, esse amor não vai embora. E é fato, é verdade. Acontece que, diante, inclusive, todo esse amor que eu tenho por essas pessoas, é que eu preciso tratá-las bem. Porque não faz sentido nenhum eu tratar bem pessoas que eu não amo e tratar mal pessoas que eu amo. Para mim, não faz o mínimo sentido. Mas isso também vai estar ligado a essa questão da autocobrança, porque a autocobrança ela acaba respingando, vamos imaginar assim, nas pessoas que estão à nossa volta, tá? E separar o que é meu e o que é do outro. Patrícia, tem alguma questão a respeito de autocobrança? Alguém quer falar alguma coisa mais em relação a isso? Sobre autocobrança, tem a da Beatriz Queiroz. Certo, Quais práticas ajudariam no autoconhecimento? A meditação seria uma delas? Seria sim. Veja, Beatriz, né? Veja, Beatriz. Existem várias técnicas para o autoconhecimento, várias. Uma das que eu considero melhor, talvez mais rápidas, é sim a meditação, e eu vou lhe explicar por quê. Quando a gente não tem um ditadozinho que diz assim, quer conhecer uma pessoa, viaja, more com ela, então é isso que a meditação faz. A meditação faz com que a gente se encontre com a gente. Mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente. No começo é bem complicado, é bem difícil, o corpo fica dormente, a cabeça não para de pensar, mas não vai parar de pensar na hora nenhuma. Que bom. Quando você para de pensar, você morreu. Então é bom que não pare de pensar. E aí, quando você começa a fazer isso, vamos dizer que diariamente, o ideal é que seja todos os dias. Quando você começa a fazer isso diariamente, o seu próprio pensamento vai lhe dar indícios de quem você é, do seu autoconhecimento. Né? Então, daquilo que você gosta, daquilo que você pensa, situações que às vezes aconteceram, que você pensou assim, poxa, por que eu reagi dessa forma? Por que eu não disse tal coisa? Por que eu disse tal coisa? Coisas que você precisa fazer. Vai acontecer também uma lista de supermercado que vai aparecer na hora, e você, peraí, a lista não é para agora. Vamos tentar refletir sobre outras coisas. Então, a meditação nada mais é do que você conviver com você mesmo. Então, você vai conseguir se conhecer a partir do momento em que você
se conhece. Além disso, para o próprio autoconhecimento, tem algumas coisas que são bem práticas que você pode fazer. Por exemplo, tem uma perguntinha que a gente faz muito quando faz entrevista de emprego e tal, que é: me diga 3 características suas positivas e 3 negativas. Quando a gente vai para uma entrevista de emprego, lógico que a gente camufla essas características que a gente não diz a verdade. Mas quando você vai fazer para você mesmo, você pode fazer a verdade e você ali começar a entender, né, quais são essas suas características. Então, isso também é uma das ferramentas para o autoconhecimento. Uma outra que você pode fazer, que eu acho bacana, que eu utilizo muito essa no consultório, inclusive, é de você fazer uma lista com suas 30 qualidades. Aí, geralmente, eu escuto assim: 30 é muito, não sei o quê. Talvez até seja, mas você consegue até 12, 13 qualidades, você consegue fazer sozinho. A partir daí, você pode pedir ajuda. Pode pedir ajuda para pai, para mãe, para namorado, para namorada, para avô, para avó, para as pessoas que são mais próximas a você, que cada uma dessas pessoas diga somente 3 e justifique. Quando a gente começa a fazer esse olhar também para o outro, é importante que a gente comece a entender que tem coisas que o outro vê na gente que a gente não se vê, não se enxerga, que a gente acha que não é, que a gente acha que é obrigação fazer. Desculpa. Que a gente acha que é obrigação, e o outro acaba percebendo coisas de nós, né, que a gente não se dá conta. Então, para o autoconhecimento, existem várias técnicas que você pode lançar mão para se conhecer, mas é importante que, e todas elas de igual, tudo depende muito do ambiente em que você está, da forma, do momento em que você vai estar. Mas, para evitar tanto a autocobrança quanto para o autoconhecimento, existem várias técnicas, sim. Já deu umas 3 aí agora. É só começar agora. Mais alguma, Patrícia? Sobre o autoconhecimento, não. Tem sobre a questão ainda da ansiedade. Mas, assim, eu vou pedir para essa da ansiedade, no finalzinho, depois que Sara explanar tudo, para poder a gente conseguir ver tudo que ela preparou para a gente, tá? Pronto, perfeito. Vou tudo anotadinho aqui para perguntar. Perfeito. Aí agora a gente vai entrar na inteligência emocional, tá bom? Começando a falar especialmente do que é inteligência emocional. A inteligência é justamente esse conjunto de habilidades que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, sejam elas cognitivas, ou seja, do pensamento e das emoções. A gente não pode pensar que a inteligência emocional ele vai estar ligado à emoção, porque ao meu pensamento é o que controla a minha emoção. Então, é um conjunto dessas habilidades que podem ser utilizadas tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Então, quando eu tenho inteligência emocional, eu tenho condições, inclusive, de controlar a minha ansiedade, controlar os meus medos, controlar a minha raiva, controlar o meu nojo, controlar minha tristeza. Tudo isso eu tenho condições de controlar percebendo o ambiente à minha volta. Quando eu tenho inteligência emocional, eu, inclusive, consigo controlar a minha autocobrança, eu consigo perceber quando eu posso ir, quando eu preciso deixar, quando eu preciso recuar. Né? Então, a inteligência emocional é quando você vai utilizar a sua inteligência também cognitiva para controlar os seus âmbitos emocionais. Se a gente for fazer um comparativo da inteligência e da inteligência emocional. Uma pessoa muito inteligente, eu vou imaginar, que é alguém que consegue resolver problemas de disciplina, não disciplina de disciplinas mesmo, de matérias, vamos imaginar. Então, eu tenho uma pessoa muito inteligente, ele consegue tirar 10 em matemática, 10 em, sei lá, em física, química, e nessas outras disciplinas aí todas. É uma pessoa que consegue estudar, ler um livro e entender o que está escrito naquele livro, ele consegue muitas vezes colocar em prática. E a pessoa que tem inteligência emocional, ele não necessariamente precisa ter toda essa inteligência cognitiva, mas ele consegue usar isso a seu favor para tê-lo. Por exemplo, eu não sou a pessoa mais inteligente do universo, mas eu tenho meios de buscar, mas eu tenho meios de fazer com que, mesmo não sendo a pessoa mais inteligente do universo, eu vou buscar entender para ser a pessoa, pelo menos, segunda mais inteligente do universo, que seja. Né? Então, eu vou buscar, dentro da minha inteligência emocional, não me deprimir com isso, não ficar triste com isso, porque eu não sou a pessoa que conseguiu alcançar, sei lá, Bill Gates. Então, eu não vou ficar frustrada porque eu não cheguei no nível de Bill Gates, por exemplo. Então, inteligência emocional é quando você utiliza as coisas que estão à sua volta a seu favor. Esse conceito de inteligência emocional, ele foi citado em 1966, mas ele só foi realmente concebido, a sua concepção só foi estudada mais adiante, em 1989, pelo um psiquiatra infantil, Stanley Grispan, que ele falava
justamente como ele tratava da questão da psiquiatria infantil, ele começou a perceber como a inteligência emocional e o estudo da educação emocional em crianças, ele era importante para se tornar adultos mais inteligentes, mais espertos e com menos problemas, menos transtornos mentais. E aí vamos lá pegar alguns passinhos para a gente tentar desenvolver essa inteligência emocional. Primeiramente, nós brasileiros não temos uma cultura, de uma forma geral, não temos uma cultura de expressar nossas emoções, nossos sentimentos, tá? É quase que assim. Primeiro, se o menino chora, primeira coisa, cala a boca, não pode chorar. A gente tem muito essa cultura da criança chora, ih, você é chorona, não sei o quê, cala essa boca, para que tá chorando? Nós, brasileiros, temos muito isso. A gente tem, nossas emoções, elas são, de uma certa forma, reprimidas, de uma forma geral. Então, isso prejudica muito nosso desenvolvimento mais adiante, inclusive na percepção dessas emoções. Então, é muito comum eu escutar, fulano está muito chorona, fulano está muito pegajosa, ela é muito emotiva. E quando a gente fala isso, a gente fala sempre numa conotação pejorativa, ruim, negativa. O que não é. A pessoa precisa, eu costumo dizer que a gente tem 3 instâncias, né? Que é o pensar, o agir e o sentir. As 3, uma pessoa perfeita teria que ter as 3 em equilíbrio. Só que tem pessoas que geralmente pensam mais, raciocinam mais. Tem pessoas que agem mais, que são pessoas mais práticas, que nem pensam, nem sentem nada, tá só fazendo. E tem pessoas que são mais emotivas, elas precisam sentir mais. Então, uma pessoa que tem uma inteligência emocional é a pessoa que consegue colocar essas 3 instâncias em total equilíbrio. Então, eu consigo perceber quais são as emoções, então eu identifico as emoções, né, no primeiro momento, sejam minhas ou sejam do outro, eu identifico que tipo de emoção está ali. Então, deixa eu tentar dar um exemplo prático para a gente identificar. Vamos pegar a questão do copo, certo? Você derrubou o seu copo, você está sozinho, você ali sozinho, você derrubou o seu copo. No primeiro momento, sei lá, você acabou de fazer um refrigerante muito gostoso, cheio de gelo, colocou limãozinho, na hora saiu dali, o copo escorregou, caiu no chão, quebrou. Primeira emoção que vem, raiva. Caiu aquele copo, você tem raiva. Que merda, que raiva, para que isso? Esse é o primeiro processo, identificar a emoção. Teve raiva, e aí quando você identifica, você vai começar a perceber, tá, essa raiva vai me ajudar em quê? O que é que eu posso fazer com essa raiva? Então a gente vai entender que nada, porque a raiva não vai juntar os saquinhos, nem vai limpar o chão. Então a gente vai lá e pega, poxa, vou ter que fazer de novo, vou ter que fazer outro copo. A raiva vai passar? Talvez sim. Quando a gente identifica essa raiva e percebe que ela não vai nos ajudar naquele momento, sim. Então tem algumas emoções e alguns sentimentos que a gente vai ter um tempo para assimilar. Tem outros que não, que vão durar um pouquinho mais, né? Tem outros que a gente vai conseguir identificar só mais tarde. Mas o mais importante é que naquele primeiro momento a gente consiga identificar as emoções, perceber que tipo de emoção veio. E aí é quando a gente vem para raciocinar por meio dessas emoções. O que é que eu vou fazer? Na questão, mesma situação do copo que caiu, tá? Então eu vou utilizar essa emoção com raiva para juntar os meus caquinhos e limpar. Né? Mesmo que eu fique resmungando, que merda, que droga, esse copo caiu e quebrou, e que agora vai ter caco de vidro espalhado pela cozinha inteira e tudo mais. Mesmo que tenha tudo isso, ainda assim a sua raiva vai precisar ser utilizada para que você junte aquilo na mesma hora que você perceba. E aí eu coloco aqui também um outro exercício que é de acordo com o vendedor. O vendedor, ele percebe aquilo que a gente está sentindo, que a gente está expressando, né, por meio da nossa face, muitas vezes, para conseguir vender. É uma das técnicas também. Então, se você vai numa loja e o vendedor está ali, ele olha para você, você viu aquela peça, ele vai olhar para você e vai perceber se você gostou daquela peça ou não. E ele, a partir daí, é que vai dizer, não, essa aqui talvez não para você, porque ele percebeu que você não gostou. Então, é alguém que é muito perspicaz também nessas emoções e usa em seu benefício. Entendimento das emoções, que é captar as variações emocionais, que nem sempre são evidentes. Essa é como se fosse a primeira, só que de uma forma um pouco mais profunda, né? Um pouco mais intensa. Então, quando a gente vai começar a identificar isso? Quer falar alguma coisa, Patrícia? Não, acho que não, obrigada, sem querer. Não. Tá, quando é que a gente vai identificar isso, né? Essa questão da percepção dessas emoções de uma forma mais profunda. Quando você começa a entender e a perceber que em determinadas situações você sente raiva com muita frequência. E aí você vai começar a identificar, poxa, a raiva é uma emoção que me rege, a raiva é uma emoção que vira e mexe, estou tendo raiva. Qualquer coisa que acontece, eu estou tendo raiva. É um copo que
quebra, é um sinal que fecha, né? É um engarrafamento que me dá raiva. Então, você vai começar a identificar de uma forma mais profunda qual é a frequência e que tipo de emoção rege você para tentar trabalhar com ela. E a partir daí, você vai gerenciar essas emoções, né? Começar a entender qual é o propósito dessas emoções que chegam até você e de que forma você pode canalizar. Isso é muito utilizado, especialmente quem faz esses estudos de inteligência emocional, grandes líderes, chefes, né, pessoas que têm um papel de liderança, que é capaz de perceber quais são as emoções predominantes em cada pessoa da sua equipe e utilizar essas emoções a seu favor. Né? Então, uma pessoa que é muito explosiva, que tem muita raiva, muito provavelmente não vai estar numa posição de liderança se não conseguir controlar a sua raiva, mas muito provavelmente vai estar numa posição de comando, de liderar uma equipe para movimentar algo, para fazer algo, porque a raiva é impulsiva. Então, tem determinadas tomadas de decisões em que você vai precisar de alguém que seja um pouco mais do a cara para bater, entendeu? Vai lá e faz. Então, pessoas que têm esse entendimento dessas emoções conseguem fazer isso de uma forma um pouco mais fácil, um pouco mais dinâmicas. E aí eu quero lançar para vocês aqui uma questãozinha que é justamente a respeito de emoção e sentimento, né? E aí a gente abre para as questões. Quando a gente fala muito do que é emoção e o que é sentimento, alguém sabe responder qual a diferença entre emoção e sentimento? Que abrir aí para todo mundo, Patrícia, para ver se quem é que sabe responder. Qual é a diferença entre emoção e sentimento? Está aberto? Alguém quer dizer qual é a emoção? Posso jogar bala? Posso jogador aqui? Alguém? Eu posso falar? Pode. Pode. Eu entendo normalmente como as emoções sendo mais sentidas corporalmente, a gente tem elas de maneira mais intensa e, ao mesmo tempo, não muito duradouras, enquanto que os sentimentos tendem a não ser exatamente corporais, a gente tem eles de uma maneira muito mais racional, até a construção desses sentimentos, a gente expressa apenas se desejarmos, e na perspectiva de, enquanto o sentimento também eles serem mais duradouros, não serem tão expressos, né, pelo corpo, só se a gente quiser, seria mais isso, meio que as ondas são as emoções e o fundo do oceano seria os sentimentos. É como normalmente eu me organizo. Uhum. Sim. Isso tem total sentido, né? De emoção e de sentido. É exatamente isso. Então, a emoção é algo que vem nato, que é do nosso corpo, que muitas vezes a gente não tem controle. E esse sentimento, ele pode sim ser um pouco mais duradouro, mas geralmente sentimento e emoção, eles estão ligados. E qual é que vai fazer a diferença, né? E eu dei um exemplo. Quem foi que falou? Cristiane. Pronto, e Cristiane deu um exemplo lindo, que foi o do mar, né, das ondas e do oceano. O que acontece? As emoções, como elas são inatas, elas são muito repentinas, impulsivas e muitas vezes sem controle. A partir da minha interpretação é que ganha vida os sentimentos, né? Então, se de repente vem, sei lá, uma raiva, e aí de repente a partir da raiva eu vou interpretar isso. Então, na minha interpretação, que isso vai durar cerca de 5 segundos, né? Vem a raiva e eu interpreto. Se a pessoa fez de propósito, se não fez de propósito, se a culpa foi minha, se não foi culpa minha, se está tudo bem, se não está tudo bem, se está tudo ok. E a partir da minha interpretação, vem o sentimento e aí vem a calmaria, né? Vem a onda, que ela é impulsiva, e vem a calmaria do sentimento. Se a partir da minha interpretação eu interpreto ela de uma forma negativa e ruim, essa onda pode virar inclusive um tsunami, né? E é sair inundando tudo. Se eu interpreto de uma forma mais tranquila, poxa, aconteceu, né? Claro que ninguém gostaria que tivesse acontecido, não era para ter quebrado, não era para ter feito isso, mas o que é que agora eu posso fazer? Cabe a sua interpretação e a nossa visão de mundo que vai dar essa interpretação. Eu interpreto e aí eu percebo que isso pode virar oceano e vai lá para o fundo, resolvido ou não, criando limo ou não, com corais ou não. Né? Mas aí a nossa interpretação é que vai dar essa diferença entre as emoções e os sentimentos, né? Eu adorei essa analogia com as ondas e com o oceano. Tá? Então, é exatamente isso. Eu quero saber se alguém tem algumas perguntas a respeito da autocobrança, da inteligência emocional, da ansiedade. Opa! Tem vários questionamentos.
Então, vamos lá. Deixa eu abrir. Como é que faz? Eu faço aqui para a partilha, né? Para voltar a ver a cara. Para a apresentação. Pronto. Então, vamos lá. Deixa eu começar com as perguntas que ficaram do outro bloco, Sara. Sim. E aí você vai respondendo e eu vou pegando as que foram colocadas agora no chat. Você citou a questão da reprogramação mental. A Isabela pergunta como funciona a reprogramação mental. Reprogramação. Veja, a partir da programação neurolinguística, não é isso? Eu creio que sim. Foi logo. Pronto. Isso. A programação neurolinguística é como se fosse um estudo que você vai fazer a respeito justamente do padrão eles analisam padrões, né? O padrão que você entende como funcionamento do seu cérebro, e daí eles vão ver quais são os padrões que funcionam e que têm mais sucesso, e tentar adaptar esse padrão para você. Eu não poderia dizer exatamente que tipo de técnica eles utilizam, porque a PNL não é a minha técnica de uso habitual. Né? Eu conheço PNL porque já fiz alguns cursos a respeito, e não é uma área, vamos dizer assim, que eu particularmente me identifique muito. E aí o que eu sei que eles fazem é isso, eles pegam um padrão de sucesso e tentam adaptar esse padrão de sucesso ao seu padrão. E aí, a partir daí, você vai. Por exemplo, tem um que é vou chamar de uma técnica, como se fosse PNL. Essa de você acordar todos os dias às 5 horas da manhã. Então, você vai acordar todos os dias às 5 horas da manhã e vai ter uma rotina X, Y, Z, porque essa rotina X, Y, Z dá certo com uma determinada pessoa. Então, você vai fazer e vai adaptar essa rotina para você, para que você consiga atingir e alcançar o alvo que você quer, o objetivo que você quer. É basicamente isso. Mas tem algumas pessoas que trabalham muito... O PNL ele é muito utilizado na área profissional. Algumas pessoas utilizam na área também da psicologia, mas são muito poucas. A psicologia é um pouco mais humanista nesse sentido. Respondeu? Deixa eu ver, Isabela. Sim, Isabela. Obrigada. Agora você consegue ver, né? Agora... Então, a próxima é: perder a fome ao ter ansiedade é algo normal? Eu costumo dizer que não é normal. A gente não pode se normalizar com as coisas. Não é normal, é natural. É diferente, né? Na verdade, não ter uma ansiedade patológica já não é normal por aí. Mas, assim, é natural que você perca a fome ao ter ansiedade. E é natural também que você aumente sua fome quando tem ansiedade. Então, alterações no seu habitual, na sua rotina, é natural. Normal não é, né? Mas é natural. O Everton Virgilino perguntou: pode haver pessoas que ficaram no passado e que você não consegue se desprender em pensamentos por motivos de enxergar nessas pessoas uma idealização para a sua vida, que pode influenciar na sua ansiedade. E pode influenciar na sua ansiedade? E quanto torna-se centro das suas decisões e de sua vida, promove uma diminuição desse tipo, se for considerado um tipo de ansiedade. Tá, eu vou responder a primeira pergunta, aí depois você refaz essa segunda, que eu acho que não entendi direito. Mas a primeira é o processo de identificação com alguma pessoa que ficou no seu passado, se isso pode causar ansiedade. Sim, pode sim. Porém, o que eu posso dizer? Se foi alguém que fez parte da sua vida no passado e não está mais na sua vida no presente, é porque não tem que estar mais na sua vida do presente. Então, você não precisa utilizar o seu presente no passado, né? O que a gente costuma dizer, o passado a gente olha para trás para ter como referência, né? Para alguma coisa que a gente vai utilizar no futuro, mas a gente não pode ficar preso e acorrentado ao passado, como aquelas bolas de ferro que a gente sai, né, dos escravos utilizavam. Não pode, o passado está lá atrás, está no passado. A gente precisa pegar agora o que aconteceu no meu passado, vem cá, nesse relacionamento que foi que teve, onde foi que errou, o que aconteceu para que ele não tivesse dado certo, o que eu posso ter de aprendizado nesse relacionamento, e aí eu utilizar ele agora, no meu presente, para, sim, construir um futuro melhor. E aí, se a pessoa do passado não está no seu presente, é porque ela tem que estar no passado, ela não tem que estar no seu presente, então ela não tem que influir, não tem que influenciar nas suas tomadas de decisões de agora. Ela está lá, deixa ela lá, quietinha. Então, a segunda pergunta eu li do jeito que ele escreveu, mas se você quiser completar, o Everton... Não, mas repita, porque eu acho que foi muito comprida. Enquanto torna-se centro das suas atenções
e de sua vida promove uma diminuição deste tipo, entre parênteses, se for considerado um tipo, fecha parênteses, de ansiedade. Aí ele pergunta, é uma interrogação. Ô, Patrícia, Oi, diga. se eu Pode puder falar. fazer essa segunda pergunta, no caso seria o quanto tornar-se centro das suas decisões de sua vida promove uma diminuição desse tipo de ansiedade. Quando você A percebe que própria você precisa... pessoa. Isso, quando você percebe que você precisa ser centro das suas decisões, o Sim. quanto isso pode diminuir esse tipo de ansiedade? Sim, totalmente. Né? Quando a gente diz assim, Obrigada, Weber. é muito comum, às vezes, a gente escutar algumas pessoas falando, você tem que ser o centro da sua, né, da sua vida, das suas decisões, lógico, vai ser. Mas é interessante que a gente entenda que não é porque eu sou o centro que o mundo gira em torno de mim. Né? Eu vivo em sociedade, eu vivo em todo mundo, minhas decisões têm determinadas decisões que vão influenciar no outro, e isso é importante que todo mundo saiba. Porém, é mais do que imprescindível que você entenda que as suas decisões são suas e elas vão influenciar, especialmente na sua vida, diretamente. Né? Então, é importante que você saiba disso e é importante que você tenha cautela ao tomar essas decisões. E, especialmente, são decisões de presente, que vão influenciar no meu futuro. Mas eu não vou ficar o tempo inteiro pensando no meu futuro, o que, é que eu tenho que fazer, não, porque eu tenho que viver o presente, eu sei do hoje, eu sei do agora. Amanhã ninguém sabe. Né? Mas, claro que vai influenciar, sim, no futuro, com certeza. Mas se vai diminuir na sua ansiedade, sem sombra de dúvida. A partir do momento em que você se torna centro da sua vida, sem sombra de dúvida. Você vai ter mais consciência, né? Você não vai viver só no tô indo com a manada, né? Você vai ter mais domínio sobre aquilo que você quer. E sim, reduz. A gente começa a ser responsável realmente por aquilo que a gente quer. Próxima pergunta. Emoção seria algo que acontece no momento e sentimento algo duradouro? Sim. Mas o sentimento, não necessariamente ele pode ser duradouro. A gente pode ter um sentimento agora e ele acabar agora também. O que eu vejo que faz mais diferença entre emoção e sentimento é justamente a interpretação que cada um dá a ele. Então, por exemplo, você pode se apaixonar por uma pessoa, que é uma emoção, né, um sentimento que vai vir de imediato, que ele é mais impulsivo, e a partir de conhecer essa pessoa, da interpretação que você dá a essa pessoa, esse sentimento vai se tornando um pouco mais duradouro. Mas podem ter sentimentos que não duram nada também. Pronto. Emoção é algo momentâneo, sentimentos algo mais intenso? Eu acho que... Vem dar a mesma coisa. Acho que é porque o pessoal está respondendo agora, né? Não, é pergunta. É pergunta? A prática de ouvir música e sentir-se mais produtivo tem influência na inteligência emocional ou seria somente uma inteligência musical que, por trazer emoções, te torna mais produtivo? Não, tem sim influência na inteligência emocional, sim. Todo o movimento que a gente faz de busca de prazer, de relaxamento, isso faz com que a gente se sinta bem e naturalmente a gente consegue transbordar isso, né? A gente transborda aquilo que a gente tem. Então, se eu consigo fazer isso, me expor dessa forma e fazer coisas e atividades que eu gosto, que me sinta bem, eu vou me ajudar e naturalmente também vou ganhar mais inteligência emocional com isso. Deixa eu ver. Aqui. Emoção é uma consequência externa, o sentimento ou externa, eu acho que ou o sentimento é algo de dentro para fora. Não, os dois vão estar dentro, né? Mas a emoção é algo que vem mais repentino, mais avassalador, né? E o sentimento não, ele vai vir depois da sua interpretação. Ele vai vir de acordo com aquilo que você entende da sua emoção. É como se fosse uma consequência da outra, um vem depois do outro. A Letícia perguntou, os animais podem nos ajudar de alguma forma com a ansiedade? Eu estou suspeitíssima para falar, mas com certeza sim, né? Porque eu adoro muito, realmente gosto dos animais, e não só os animais, mas existem algumas coisas que a gente faz no próprio consultório que permite isso, por exemplo, animais, plantas. O fato de você cuidar de algo ou de alguém faz com que você se sinta útil, né? Faz com que você se sinta bem, se sinta amado. Então, isso também melhora na sua condição da ansiedade, com certeza.
Agora, sobre inteligência emocional, eu vou pedir licença à Ana Márcia, mas eu tenho uma pergunta. Sara, quando você falou dos 3 tipos, né? Pensar, sentir e agir, não é isso? Isso. Quando a pessoa apresenta esses 3 sentidos de maneira, de certo ponto, um pouco além do que deveria. Tá. Então, veja, como eu falei, o ideal seria que a gente tivesse os 3 de forma equilibrada. Mas ninguém é santo, infelizmente, né? Ou felizmente. Ninguém é santo. Então a gente vai tender a ter um desses pontos um pouco mais intensos, é natural, tá? Então tem pessoas que a gente vai conhecer que são pessoas extremamente racionais, a gente chama até de pessoas frias e tal, como se não tivesse sentimento. Tem pessoas que são extremamente emotivas e intensas demais, né? Uma unha quebrada, ai minha Nossa Senhora, e agora? E tem pessoas que são muito da ação, que estão fazendo, e não para pensar, não para para sentir, não para nada. É natural que a gente veja no nosso mundo, na sociedade de uma forma geral, essas 3 pessoas com alguma dessas outras coisas predominantemente mais intensos. Mas o que a gente vai ver, no caso da sua pergunta? Vamos imaginar que seja alguém que tenha uma emoção muito intensa, muito intensa. E aí a gente vai entender se de fato é intensa numa intensidade que é além do que deveria. Por exemplo, tem alguns casos de pacientes borderline que elas são emotivas e são intensamente emotivas. Então a gente vai precisar entender se isso é um transtorno de personalidade, se isso é ocasional, se isso é o padrão da pessoa de desenvolvimento, se isso é familiar. Mas é natural que uma dessas 3 seja, sim, predominante. Isso é o normal que a gente vê. Dificilmente a gente vai encontrar um equilíbrio dos 3 em alguma pessoa, dificilmente. Certo. A Ana Márcia Barbosa perguntou: como desenvolver a inteligência emocional desde a infância? Perfeito, é uma ótima pergunta. A gente, na verdade, desde a infância, vai conseguir desenvolver a inteligência emocional se os nossos pais tiverem condições de fazer isso com a gente. A gente não tem condição de fazer isso sozinho enquanto criança. Vou dar um exemplo. Tá aqui um bebê, chorando, bebê chorando. Aí a gente pode, isso é o desenvolver da inteligência emocional de uma criança. A gente pode, naquela criança, ou você está com fome, você está com frio. Eu entendo que você está com fome, sei lá, está com frio. Então vamos lá, eu vou lhe dar um banho, eu vou lhe agasalhar. Ver que a mãe está a todo instante conversando com o bebê e apresentando ao bebê essas emoções, esses sentimentos. Essa é uma das formas que a gente pode desenvolver a inteligência emocional desde criança, quando os nossos pais conseguem ter esse entendimento. Por isso que tem pessoas que, quando tem relações dentro da família, uma família estruturada, equilibrada, tem pessoas que conseguem fazer isso. Isso não precisa ser a pessoa ser estudada, não precisa ser o pai ou a mãe ser estudado. Tem gente que pode não ter acesso nenhum à informação e ter condições de fazer isso com os filhos, porque são pessoas um pouco mais. Eu sei que você está assustado, eu sei que você está com medo. É só o fato de começar a entender como você é adulto, é maduro, dizer e verbalizar para as crianças aquilo que elas podem estar sentindo. E, naturalmente, as crianças vão crescer entendendo isso. E quando crescem, conseguem identificar, entender e utilizar essas emoções a seu favor. Mas para que desde criança isso possa ser feito, a gente precisa, infelizmente, dos pais. Quando isso não acontece na infância com os pais, aí a gente pena um pouquinho mais para conseguir na vida adulta. Alguém tem mais alguma pergunta? Algo assim, do chat já... Acho que Já já consegui. acabou? Sim. Alguém tem mais alguma pergunta para colocar? Ver se alguém se manifesta, ou alguém para fazer, ou algum comentário, alguma coisa. Sara é bem aberta para isso, né, Sara? Eu sou. Pode perguntar isso, né? Alguns anos, né, Sara, de amizade. Alguns, não vamos entrar em detalhes, né? Por favor, não, obrigada, de nada, que eu estou aqui cheia fazendo preenchimento, para ficar mais jovem. O Everton abriu o microfone. Pode falar, Everton. Patrícia, eu queria só colocar um caso, e primeiramente parabenizar a Sara pela excelente palestra, pela exposição, Obrigada. foi incrível. E eu, por exemplo, no ano passado, eu tive um momento de ansiedade, principalmente, acho que isso é uma realidade, inclusive, dos estudantes, quando estão no término do seu curso, devido justamente à sua formação, né? Quando você chega no final do curso, por exemplo, para a minha área, que é de engenharia química, algo que é muito presente é a participação em processos seletivos de estágio. Então, como a gente está num período remoto, esses processos eles acabam, de certa forma, sendo um pouco mais
dificultados, né? Porque é remoto, geralmente a participação de muitos estudantes de diferentes regiões do país, e isso estava me trazendo muita, mas muita ansiedade. Então, eu tive que começar a ter um tratamento mais com um profissional para diminuir a minha ansiedade, porque estava de uma forma um pouco exagerada. Eu participava dos processos seletivos e eu estava, por exemplo, com algumas sensações que eu sentia até mesmo no corpo, por exemplo, as mãos ficarem suando, questão de taquicardia. Então, eu precisei justamente fazer, de certa forma, um acompanhamento com o profissional para lidar com essa situação, porque às vezes a gente acha que a gente está sob controle de certas coisas que acontecem com a gente. E essa questão de achar que a gente está com controle, às vezes nos impede de procurar um profissional, né, para tratar. Então, eu vi a necessidade justamente quando eu estava percebendo essas coisas físicas, né, a questão da mão suando, a questão da taquicardia. E aí eu fui percebendo aos poucos que, com a ajuda profissional e com algumas coisas que eu vi na sua palestra, inclusive, que foi fantástico, a forma que foi colocada, por exemplo, atividade física foi o que me ajudou bastante. O processo de autoconhecimento é essencial, acho que foi a base de tudo, acho que o desenvolvimento nesses processos seletivos começaram a surgir justamente por esse autoconhecimento. Leitura também foi algo que me ajudou bastante. Então, mas principalmente o autoconhecimento. Eu acho que inclusive, uma dica que eu deixo para quem estiver participando. Eu acredito que tem muitos estudantes aqui da engenharia, por exemplo, que estão participando do processo seletivo de estágio, que investem em autoconhecimento, né? Acho que é a base fundamental, que quando você se conhece, você toma decisões de forma mais assertiva. Foi o que me ajudou. E aí foi quando eu comecei a ganhar mais corpo dentro desses processos seletivos de estágio e até mesmo ser aprovado em alguns. Então foi algo que me ajudou. E essa palestra de hoje é, assim, essencial para eu reafirmar algumas coisas. Então eu agradeço a equipe da 3 Engenharia pela palestra e também a você, Sara, pelo esse conhecimento profissional. Agradeço Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço, inclusive, pela sua partilha, né, por se expor, por falar do que você passou e tudo mais. E dizer que sim, eu sou suspeitíssima para falar, o autoconhecimento é um caminho sem volta, né? Às vezes a gente começa e parece que não quer parar mais. Mas eu agradeço demais, agradeço a vocês, o pessoal aqui no chat está colocando um monte de coisa, né? Agradecendo, eu que agradeço demais a vocês, né, por terem ficado, por terem, né, participado, enviado perguntas. Mas né? eu tenho Isso uma perguntinha, viu, Sara, ainda. Tem? Então me diga. Surgiu uma pergunta aqui, deixa eu ver porque começou a chegar os elogios para você, mas aí, deixa eu ver aqui. A pergunta era como é que o que fazer para começar a trabalhar a inteligência emocional depois de adulto? Mais ou menos essa pergunta. Isso. Depois de adulto. Isso. Veja, o autoconhecimento é também uma das formas de a gente começar a entender, a trabalhar a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É o gerenciamento das nossas emoções. Para eu conseguir trabalhar de forma eficiente a inteligência emocional, eu preciso conhecer primeiro quais são as minhas emoções, quais são as emoções que me regem, né? Porque a gente tem, por exemplo, eu vou falar por mim, né? Eu acho que dei muito exemplo de raiva por isso. Raiva eu sei que é uma emoção que me rege. Né? Então, eu precisaria entender quais são as emoções que regem as outras pessoas. Então, a gente conseguir entender isso, conseguir entender quais são as emoções que me regem, que não é uma só, né? A raiva é a minha predominante, mas tem outras. Então, essas outras emoções e de que forma eu posso canalizar essas emoções. Esse é o primeiro ponto. Né? Eu conseguir me entender, então, por isso que o autoconhecimento é muito importante. Eu preciso me entender para poder, a partir daí, gerenciar aquilo que está dentro de mim. Aí a pergunta foi do William, se a meditação seria um aliado para isso. Eu sou suspeitíssima também, para mim é o principal aliado. Né? E foi o que me ajudou, né? Então, como eu disse para vocês, a raiva era uma emoção que me dominava muito, né? Eu tinha muita raiva. Sim. E aí a gente vai entender, depois que a raiva, poxa, o que eu estou fazendo, né? Com tanta raiva, o que vai adiantando? Então, a meditação vai fazer com que a gente perceba quais são as necessidades que eu preciso, em quais são os momentos em que eu vou utilizar minha raiva. Tem hora que eu uso minha raiva ainda hoje, mas hoje eu uso de uma forma mais esperta, né? Eu sei exatamente em que eu preciso utilizar. Mas, para isso, eu preciso sim meditar, eu precisei parar, me conhecer, entrar mesmo dentro de mim, né? Como se fosse um olhar para dentro.
É fechar os olhos e olhar para dentro. A Ana Maria está pedindo indicações sobre livros referente à inteligência emocional. Se você pode indicar algum, ou alguns, eu posso indicar. Se você quiser, eu posso mandar para você, e você manda para eles. Manda que eu mando. Mas eu tenho alguns aqui. De inteligência emocional que eu posso indicar. E aí eu digo para você quais são os nomes. Tem uns que vendem na Amazon, né? Agora eu morando fora é muito comum, eu não tenho mais livro, minha estante de livro está tão pobrinha aí. O jeito é os e-books, né? Que são mais baratos e são mais leves de carregar. Você carrega 10 no negócio só, então só no celular. Então eu posso indicar para vocês os nomes e aí vocês podem ler. Tem muita coisa também na internet que é interessante vocês pegarem e lerem. Mas o mais importante não é só ler sobre, né? É vivenciar, é o praticar. Esse é o melhor do que eu ler sobre. Tem mais alguma pergunta? Sara, só elogios para você no chat. Todo mundo adorou. Obrigada, minha gente. Que conversa. Bom. Eu posso chamar assim de conversa. Esse é o projeto da Transenge, que a gente pretende trazer pelo menos uma psicóloga. Espero que você aceite outros convites, pelo menos a cada 2 meses. Pelo menos gostaríamos que fosse mensalmente, mas aí tudo depende da agenda, né? Mas cada 2 meses a gente vir trazer essas pautas que eu acho muito importante. Eu sou uma pessoa que só vim descobrir que eu era depressiva 10 anos depois. 10 anos depois. Então, essa questão de trabalhar, a Liga quer trabalhar. Na verdade, o intuito da Liga é abrir para a comunidade, é claro, para ser discutido. Eu acho que essa questão de saúde mental é muito importante, mas também a questão de preparar nós, futuros profissionais, para o que a gente vai encontrar lá fora. A pressão da universidade é uma, a pressão lá fora é outra. Exatamente. Eu acho que já tem profissionais aqui, tem professores que se inscreveram, né? Tem área da psicologia, tem várias áreas, está bem eclético o nosso público. Então, a gente começar a preparar isso, né? A gente viu, você citou muito, a pandemia. Ninguém estava acostumado a ficar 100% trancado dentro de casa. Eu praticamente estou 1 ano, que eu sou o grupo de risco. Dentro de casa, se adaptar às coisas. Então, eu espero muito que quem ficou com a gente aqui tenha gostado. Eu, particularmente, sou suspeita de falar de Sara, né? A gente já tem um relacionamento bem antigo. Mas, Sara, só elogios. Eu só tenho muito a lhe agradecer esse convite e de ter compartilhado toda essa sabedoria com a gente. Muito obrigada. Em nome de todo mundo que estava aqui até agora. Não, imagina. Eu agradeço. Eu acho muito pertinente, como eu disse no início, né? Se a minha missão nesse mundo, né, seja levar informação a respeito de saúde mental, é isso que eu quero, não importa como. Então, se as portas se abrem para isso, a gente tem que entrar. É assim que eu penso. Então, estou disponível. Novos ciclos, né, Sara? Exatamente, estamos novos ciclos, exatamente, estamos juntos e vamos lá. Eu quero agradecer demais a todo mundo que esteve aí, que esteve presente, que participou e tudo mais, tá bom? Estamos aqui disponíveis. Então, gente, obrigada. Eu não sei que horário é aí, Sara, se é noite, se é dia. Né? Aqui são 5 horas. Pronto, 5 e 2. Para a Sara, uma boa tarde, e para um bom final de tarde, na verdade, e para os demais aqui no Brasil, boa noite, gente. Né? Muito obrigada. Beijo.